história para depois a gente voltar, porque tem uma história incrível. Legal. O Shark Tank foi o que divulgou a tua pessoa pro Brasil inteiro, né? Até então, qual era a tua abrangência? Tu era só um empreendedor, o pessoal não te conhecia ainda. Então, na verdade, no ramo em que eu atuo, eu já era bem conhecido por conta de pioneirismo, né? Então, nós começamos com alguns produtos. Um exemplo, o gel cola. Hoje, todo mundo conhece gel cola. Mas eu fiz no banheiro da minha casa esse produto. Então, eu já era muito conhecido por conta de gel, de pomada, essas coisas. Produtos inovadores para barbearia que nós começamos. Então, eu já era conhecido. Só que com o programa, aí ficou... Porque as pessoas conhecem o empreendedor ou conhecem o dono de empresa, mas não sabe a história da pessoa, né? Não sabe de onde a pessoa veio, acha que tudo é ganhado ou tudo é dado. E aí, quando a pessoa conhece a história, a pessoa se identifica. Porque ela imagina, poxa, eu posso também, entendeu? Então, aconteceu isso e as pessoas se identificaram muito com a minha história, entendeu? E aí, depois que tu foi lá no Shark Tank, como é que é o nome do cara? João Apolinário. O João. Aí ele fez uma negociação contigo, aceitou entrar, né? Que fim levou aquela negociação ali? Então, ali foram, como é que eu posso dizer, semanas, eu digo até meses, né, de negociação, porque quando ele entrou no negócio, ali no programa, eles não têm noção, né, do que é e o que não é. Então, como foi um valor baixo que eu pedi para que na verdade eu estava perdido. Imagina que vou te explicar mais ou menos para que você entenda o contexto de tudo. Então, a nossa empresa, ela cresceu de uma forma, eu chamo de puxadinho. Né? Então, a gente foi crescendo e colocou... A gente tinha um barraquinho, aí fez mais um cômodo e foi fazendo. Só que, no momento, a gente se perdeu ali. Então, a gente não tinha um senso de administração. Eu tenho a 6ª série. Na época, a pessoa que tava ali comigo também não tinha muita noção de negócio. E aí, a gente foi crescendo. O problema não era dinheiro. E nem venda. Esse não era o problema. O problema era administrativo. E nessa de administração, a gente não conseguia entender onde entrava tanto dinheiro e saía tanto dinheiro. E aí foi quando a gente começou a se perder nisso. E aí eu me inscrevi no programa e falei, meu, não é possível que tantas pessoas são ajudadas ali e eu não vou conseguir. Então eu falei, meu, vou mandar e vamos ver o que acontece. Como é que se inscrevia? Era pela internet? Tinha que mandar um vídeo? Como é que era? Eu sempre assisti, né, o programa, né? Eu assistia mais o americano, aí depois começou o brasileiro e apareceu lá, faça a sua inscrição. Eu fiz a inscrição pela internet. Falei, não vai chamar, mas acabaram chamando. Tá, e aí a preparação pra chegar lá, o que eles mandam? O que tem que fazer? É só aquele pitch mesmo que eles mandam tu preparar? Como é que é? Não, tem bastante coisa. Cara, O que tem que fazer? Um maço de documento. Mas é assim, o principal é qual é o seu plano de negócio, o que você quer mostrar, porque eles lá não sabem de nada. Você só manda o que você quer, mas eles no programa, o João Apolinário, a Camila, ninguém sabe. Então, todo mundo fica lá esperando para ver o que você vai falar. E quando eu falei para todo mundo que eu ia pedir R$5 por 30% da empresa, todo mundo, você é maluco, você tem que pedir mais, tem que pedir 200 mil, tem que pedir não sei o que e tal, a empresa vale muito mais e tal. Só que o objetivo não era dinheiro, o objetivo era realmente ajuda. O know-how do cara. Eu falei, meu, se o João vem para mim, não importa se eu vou ficar com 10% ou 1% da empresa. O know-how que o cara tem, as pessoas que ele conhece, vai levar a minha empresa em outro nível e a gente vai conseguir fazer muito mais negócio. Então, o objetivo era claro, era esse o objetivo. Era só conseguir um cara inteligente para organizar a tua empresa. Não era de fato a grana que o cara podia botar. Não, porque assim, cara, eu comecei do zero, não tinha nada. Eu comecei com menos do que qualquer pessoa tinha. Então, para mim, o dinheiro não era importante. Então, não era o fator principal. E foi aí que eu resolvi fazer, eu vou pedir R$5, porque na verdade era R$3. Só que como tinha cinco pessoas, o João, o Shiba e tal, falei, não, vou pedir 5, R$1 pra cada um, vai que todo mundo vem, vamos que vamos, entendeu? E aí quando eu vi, né, o vídeo, quando tu fez essa proposta dos R$5 por 30% da empresa, eles começam a perguntar, né? Começam a ver o que tem, espremer o suco ali. Sim. E aí tu começa a falar da grana que tinha envolvido ali, da dívida, dos impostos e tal. Sim. Naquele momento que eles começaram a entrar em muita coisa técnica, tu pensou assim, puta, não tá no objetivo que eu queria. Eu só queria o know-how, eles estão perguntando de dinheiro. Exatamente. Por quê? Porque como a minha empresa realmente hoje vale muito mais do que valia antes e já valia muito mais do que eu pedi.
Então não era esse o objetivo. E, por que você quer R$ 5? Porque 800 pau de dívida, hoje eu enxergo de um jeito, 800 mil de dívida tributária, eu enxergo de um outro jeito hoje. Antigamente era um monstro para mim, hoje já não é mais esse monstro, entendeu? Então era coisa organizacional. Só que na época não, para mim era um monstro. Imagina você acordar num dia e você, puta, devo 800 pau de dívida, ganho esses 800 pau, mas não sei como pagar. Entendeu? Então era basicamente o que eu queria, era que alguém me ajudasse e falasse, meu, pega, você ganha aqui, você faz isso e você vai conseguir, entendeu? E aí ele te ajudou nisso depois do programa? Então, ele tem uma equipe muito boa, né? Ele tem o Eduardo, o Marcelo, são caras, meu, totalmente competentes, são caras muito bons. Eles fizeram um desenho pra mim, inclusive eu uso esse desenho, eu acho fantástico. Não deu certo a matemática que eles fizeram pra entrar no negócio, mas pra mim funcionou bastante, cara. Então eles me ajudaram pra caramba, eu não posso dizer que não. Então tu teve, tipo, consultorias do pessoal te explicando e dizendo o que Sim. tava rolando na empresa e tal, e a partir daí tu conseguiu resolver o problema dos impostos? Porque é muito Então, complicado isso, né? isso sim. Só que uma coisa importante, eu vi da onde estava saindo o dinheiro. Eu vi onde estava indo o dinheiro, que era o principal negócio. E o negócio não era o imposto. O negócio era da onde estava saindo e como estava saindo. Então, um exemplo. Eu tenho um produto que é um carro-chefe, a pomada. Um exemplo, né? E esse produto era... imagina que você vende 30 mil pomadas dessa ou 50 mil pomadas dessa e você não consegue ganhar dinheiro com ela. Então, aí eu fui atrás do que estava me causando isso. E era produção. Era produção, embalagem, uma série de outras coisas, precificação errada. Então, essas coisas me ajudaram a conseguir alavancar. Ah, entendi. Então, a construção do preço daquele produto estava errado. Não só a construção, mas a construção fabril. Então, desde a fabricação do produto, matéria-prima, embalagem, rótulo, tampa, todos os tipos de coisas, estava tudo errado. Mas tava errado porque vocês desconsideraram o valor tributário? Porque ele é muito complexo de entender, né? Tu tá sempre perdido como empreendedor, Imagina né? aqui, ó. Você tem aqui essa garrafa. Tem um custo isso aqui. Então, você imagina que você compra ela por R$ 1 num atacadista. Pô, o cara tem embalagem, tem o rótulo, tem a tampa, tem o produto, tem o lucro do lugar que você comprou, tem o lucro da fábrica que fez isso daqui. Então, tem que ter um custo. Só que assim, se ele gastar 10 centavos a mais na embalagem, se ele não estiver preparado para segurar esses 10 centavos, ele vai ter que te repassar. Que era o que acontecia comigo. Eu não repassava. Entendi. E aí, no final das contas, a minha embalagem, o meu rótulo, o meu produto saía muito caro pelo preço que eu vendia. Então, eu consegui ajustar esse preço, consegui ajustar todas as outras coisas e todos os outros itens. Consegui ser mais competitivo no mercado e consegui fazer com que Escolher não pagar o imposto para poder pagar o resto, né? Então, esse daí é onde começou o problema dos impostos. Porque o que acontece? Quando eu comecei a ver o meu negócio como realmente um negócio, porque o meu objetivo era simples. Quando eu comecei a fazer isso, o meu objetivo era assim: eu quero 100 clientes e uma Fiorino. Então você imagina, 100 clientes e uma Fiorino, porque eu fazia conta, eu trabalhava de motoboy, ganhava R$ 500 no emprego das 7 da manhã até o meio-dia, e ganhava outros R$ 500 do meio-dia às 6 da tarde. Então ganhava R$ 1.000 por mês e um tanque de gasolina por dia. Então, beleza, R$ 1.000. Aí você se vê num negócio que você tem 100 clientes, cada cliente te compra ali uma média de R$ 100, então você tem R$ 10.000 ali mais ou menos ali de venda, e ali vai te dar, vamos falar que não dê nada, dê 50% de lucro. Você vai ter 5 pau na mão, que você vai ter, 5 pau, eu ganho 1.000, então, e eu tenho uma Fiorino. Então, eu compro uma casa, eu compro um apartamento, entendeu? Eu compro uma casa na praia com isso. E aí foi onde foi prosperando. E a gente foi. Só que eu me vi com 800 clientes. Eu atendendo 800 clientes. E aí eu tive que escolher em uma hora. Eu tinha uma pessoa que começou comigo e eu escolhi essa pessoa para tomar conta desse negócio. Então o que eu fiz? O produto custava R$ 1, eu coloquei R$1,30. Só exemplo. Coloquei R$1,30 e falei: a partir de agora você ganha 30 centavos e eu vou fazer a indústria. Então, eu montei um lugar, montei toda a estrutura de indústria sem conhecer nada. Imagina só que eu tinha um produto e eu tinha que ter Anvisa, tinha que ter CETESB, tinha que ter bombeiro, tinha que ter uma pancada de documento.
Então, até IBAMA você tem que ter uma indústria de cosmético. Pra quê, eu não sei, mas tem que ter. Tem a ver com teste animal, essas coisas? Não, não, não tem, é certeza que não. Eu te garanto que não tem. Com certeza. E aí eu montei uma estrutura para isso. Tá bom, montei a estrutura, abri empresa, fiz tudo tal, pedi a Anvisa. Quando chegou lá, a Anvisa falou assim, não, essa estrutura não serve. Simples assim, não serve, você tem que mudar daí se você quiser continuar. Eu falei, mas eu construí isso daqui, problema seu. Simples assim. E aí essa pessoa já estava tomando conta da distribuição, já estava ganhando dinheiro, a gente já estava indo, eu construí um outro lugar, porque, para você ter uma ideia, se a pessoa tem um preparo, jamais o cara vai lá e vai gastar o dinheiro construindo. O cara vai lá, aluga um espaço, não funcionou, vai lá, aluga outro espaço e acabou. Problema, vambora. Só que não, na época o negócio, pô, eu tenho um terreno, comprei outro terreno, vou lá, vou construir, vou fazer. Fiz certo. Só que a gente não sabe que a Anvisa vai lá uma vez por ano, 2 vezes por ano, e nunca vai, né, na verdade. Então, só que você precisa de outras legalizações antes. Igual eu falei, CETES, Bombeiro, IBAMA, certidão do solo, certidão ambiental, não sei o quê, um monte de coisas. E quando eu consegui toda essa documentação, já se passaram 5 anos. Entendeu? Então eu consegui toda a legalização da minha empresa em 5 anos. Mas enquanto isso eu estava trabalhando. Mesmo ilegal, eu estava trabalhando. Então eu não podia parar, porque se eu parasse, parou. Mas pela legislação você tem que parar. O cara não pode parar para esperar se tá legal, senão o cara morre de fome. Mas não parei. Sim, e foi isso que causou o problema. Não, e aí quando eu consegui todas as legalizações e tal, tudo, esse cara que é o meu distribuidor, que era o meu distribuidor, ele simplesmente me devia 680 mil, não me pagou. E esses 680 mil tinha gerado mais ou menos uns 300 e poucos mil de impostos. E ele não me pagou, montou uma outra marca para ele, e eu fiquei sem cliente, sem grana, devendo toda essa grana, me vi de um dia para o outro sem dinheiro nenhum, tendo que pagar fornecedor, e reunir todos os fornecedores e ter que fazer tudo de novo. Começar de novo, não era do zero, porque eu tinha um conhecimento, tinha a fábrica, tudo, tinha as marcas, né? Porque as marcas já eram minhas, né? Feitas tudo com registro no NPI e tal. Mas eu me vi da noite pro dia sem nada. E com o imposto para pagar. E com o imposto para pagar, e com a dívida, e com os fornecedores. Então, nesse momento, eu tive que escolher. Ou eu pago o imposto, ou eu pago o fornecedor, ou eu continuo minha vida, que senão eu tava ferrado. E aí foi isso que te levou pro Shark Tank? Não. Isso aí foi em 2013. Eu fui no Shark Tank em 2017. Mas que em 2017, quando tu foi lá, essa dívida ainda tava em pé, né? Então, essa dívida de 800... eu já tinha pago muito dinheiro dela, e aí ela era 350, 380. Ela foi, entendi. Então já tinha um pouco, aí aumentou um pouquinho, e aí foi indo e foi passando os anos. Quando eu vi, já tava devendo 1 milhão. Paguei um monte de dinheiro, mesmo assim, parcelei, paguei, mesmo assim o negócio só crescia, e não parava de crescer. E tu conseguiu encerrar essa dívida? Graças a Deus. E como é que foi pra encerrar essa dívida? Parceladinho? Parcelado. É juros sobre juros sobre juros? Mesmo parcelando, deve ter juros. Né? É juros da vida inteira, cara. Isso aí não para. Caralho. Quando é que tu encerrou essa dívida com o governo? Então, em 2017 eu fui, em 2018 a gente parcelou e a gente veio pagando, né? Veio pagando aos poucos e foi indo. Mas terminou recentemente? Tá terminando agora. Tá terminando agora? Tá terminando agora. 2 anos na rua? É isso? Aproximadamente 2 anos. E o que te fez sair foi quando tu percebeu que tu estava prestes a cometer algo errado. E aí tu foi procurar um emprego de office boy. Exato. E tu encontrou esse cara. E aí aconteceu toda essa história que tu contou agora, né? Sim. Essa é a cronologia, tá? Sim. E aí depois de estar lá, de comprar esse terreno, como é que a ideia de ter uma empresa surgiu no meio de tudo isso? Então, eu comecei a trabalhar, aí depois desse emprego, eu só tive mais algumas coisas de 2, 3 meses. E eu resolvi que eu queria fazer alguma coisa, trabalhar vendendo alguma coisa. Porque como eu já tinha vendido coisas na rua, não é que o dinheiro é mais fácil, mas o dinheiro, ele vem de uma forma mais rápida e de uma forma melhor. E eu decidi que eu tinha que trabalhar para mim, eu não queria mais trabalhar para ninguém. E desde os 15 anos, meu último emprego foi com 15 anos de idade. E desde os 15 anos eu resolvi isso. Então eu comecei a vender outras coisas e conheci um senhor que fazia uma pasta para lavar a mão. Não sei se você já viu uma pasta desengraxante. Você tá com a graxa na mão, você passa e tal, e sai. E esse senhor, eu comecei a vender aonde ele indicava, que era mecânica, lugar de usinagem, essas coisas, oficina de usinagem,
Todo tipo de oficina, borracharia e tal. Como é que tu conheceu esse cara? Ele era amigo de uma pessoa que desculpa, pai de um amigo meu da igreja. Eu Tá. comecei a frequentar uma igreja e conheci esse cara. Ah, E eles vendiam, a maioria desses caras vendiam coisas, essa pasta na rua. E ele me indicava esses lugares. Aí, como eu sempre fui um pouquinho mais malandro nessa parte aí, à toa, e 100% à toa mesmo, eu descobri que aquela pasta também servia para limpar coisas. Tipo, para-choque, essas paradas assim, passar em pneu, dentro do carro. Putz, você passava e tirava toda a sujeira. Eu comecei a vender ao invés de vender em oficina, eu vendia nas lojas de venda de carro, uhum. nas agências de carro. E comecei a vender para lavar rápido, comecei a vender para um monte de lugar. Então os caras saíam para vender 10 baldes por dia, eu a pé vendia 25. Os caras ficavam doidos, não sabia como que eu fazia aquilo. Por quê? Para a oficina mecânica, R$ 10 era muito caro. Só que para agência de carro, R$ 10 era muito barato, entendeu? Uhum. E eu comecei a formar uma clientela. E quando eu comecei a vender isso daí, esse senhor decidiu parar de fazer, não queria mais fazer e tal. E ele acabou me passando a formulação daquilo. E eu comecei a trabalhar fazendo o produto, só que sem dinheiro. E essa é uma segunda parte também muito legal, porque eu não tinha dinheiro para fazer o que ele fazia. E as pessoas também já tinham desistido e tal, mas eu falei, eu quero fazer. E eu adaptei aquele produto, dei uma reformulada na fórmula dele, fui colocando coisas porque eu perguntava. Cara, se eu colocar isso, como é que fica? Ah, fica bom. Então eu comecei a adaptar aquela forma. Como é que era basicamente a produção Bacia. mas Fundo do quintal, bacia. qual era os que tu tinha que ter? Tinha que misturar o negócio? Quais eram os Sim, ingredientes? tinha Como é que era? misturas, por exemplo, ácido graxo, amida, querosene, esse Aham. tipo de coisa. Aham, e misturava tudo. Misturar virava uma massa. Saquei, entendi. Aí tu começou a produzir isso na tua casa. Comecei a produzir em casa. Só que daí eu produzia na bacia, Aham. porque tudo isso começou com R$ 10, né? Porque até eu não vendia mais, então não tinha dinheiro. Só que era assim, o balde você comprava aqui no Parque Dom Pedro. E os outros produtos, um você comprava no Parque Novo Mundo e outro em Guarulhos. Que era o querosene de bomba, que era o único lugar que vendia 50 centavos, 70 centavos na bomba mesmo, igual de gasolina. Só que o querosene. Se eu fosse comprar 1 litro de querosene, era muito caro. Para mim era muito caro. Então eu passava, comprava numa empresa no Parque Novo Mundo, comprava R$ 3 de um produto, R$ 2 de outro, que era 10 gramas, 20 gramas de outro e assim por diante. Comecei com 2 baldes. Esses 2 baldes me renderiam R$ 20, só que eu tinha produto para fazer 4 baldes. Uhum. Então, esses 2 baldes, eu fui até o Parque Dom Pedro, peguei esse dinheiro, comprei 4 baldes, fui lá, enchi, tinha mais 2 de reserva, e assim foi indo, Aí tu começou a vender esse a vender esse produto e o produto. negócio começou a crescer. Não crescia porque eu não tinha. E claro, dentro da Que proporção começou a ali. crescer ali. Aham, Então, pô, eu conseguia vender 20, 30 baldes ali por semana, entendeu? aham. Isso te sustentava na época? Como é que era? Sim, sustentava. Porque um menino não tinha custo, né? Não E, tinha e- e- 17 anos de idade, 16, 17 anos de idade, não tinha custo. e onde é que tu morava nesse Eu período? morava numa casa que eu mesmo construí em Guarulhos, Tá, peraí. nesse terreno. Ah, tá, daquele consórcio que tu É, ganhou, tu eu comprou o comprei o terreno. terreno e depois que eu saí da empresa eu tive a rescisão. Uhum. Quando eu tive a rescisão, eu fui e usei esse dinheiro para comprar bloco, cimento e tal, e eu mesmo fiz a Ah, casa. tu mesmo fez a casa? É. E o O meu conhecimento? tio me ajudou um pouco, mas eu mesmo construí a casa. Ah, tá. E aí nessa casa tu começou a trabalhar com essa A pasta. casa era assim, eram 4 paredes com um suposto banheiro que não tinha nada, não tinha água, não tinha luz, não tinha nada. O telhado e chão de terra. Era isso. Não tinha porta, não tinha janela. Era Não tinha nada. Só, aberto, assim. só era aberto. Mas pra quem morou na rua, tá ótimo. Aham. E aí, e como é que foi a evolução disso? Antes de abrir isso, tu Aham. mencionou da igreja, que tu entrou na Sim. igreja e isso te ajudou. Em que momento a igreja entrou na tua vida? Mais ou menos eu tinha uns 16 anos, mais ou menos. Já tinha saído da rua, então. Já tinha saído da rua. Tá. E por que tu sentiu vontade de procurar a igreja? Cara, na verdade, assim, eu fui pra igreja porque eu fui convidado e acabei gostando e fiquei. Ah, tá, entendi. Não teve, Então, não, não teve nada. não, eu gostei porque eu fui convidado e fui e Saquei. fiquei. E lá É, dentro tu conheceu o senhor esse que são faz coisas a que te pasta. levam, Aham. são os caminhos que te levam pra lugares que você mesmo não sabe. Uhum.
Então você não. Pô, por que que eu tive que ir para aquele lugar? Por que que eu tive que conhecer essa pessoa? Por que que essa pessoa me levou a isso? E assim por diante, sabe? Então, é coisas inexplicáveis, que eu não tenho explicação para isso. E aí tu tava então nessa casa que tu descreveu agora, fazendo essa pasta no balde, vendendo ela. Sim. Depois disso, o que que aconteceu? Então, depois disso, eu comecei a vender apostila para concurso, porque a pasta já não dava mais. Comecei a vender apostila para concurso. Não tinha mais lugar muito onde vender isso. Então, eu não tinha carro, e eu só ia nos mesmos clientes, porque eu só ia a pé. Então, pra você ter uma ideia, aqui tem a Avenida Sapopemba, né? Hum. Eu já andei a Avenida Sapopemba daqui da Salim Maluf até o final dela na cidade de Tiradentes. Então, só pra você ter uma ideia, mais ou menos, como que era o negócio. E eu tinha um negócio, né? Eu só comia depois que eu vendia o último produto que ia comigo. E eu saía com 15 baldes. Então, era mais ou menos dessa forma. Eu só comia depois que... Era uma loucura minha. Podia ter o dinheiro que fosse, mas eu só comia depois que eu vendi o último. E que horas mais ou menos dava isso? 4, 5 horas da tarde. Ah, então, Assim por e dia. passava o dia inteiro em jejum? Um dia inteiro. E andando pra caramba. Caralho. Então, eu sempre fui dessa forma. Então, cara, eu tinha um objetivo. O objetivo era aquele, eu tinha que cumprir aquele objetivo. Então, esse tipo de coisa me fez não desistir, sabe? Aham. Porque, cara, eu pensei em desistir centenas de vezes. Então você falava, mano, não dá, isso aí eu vou embora. Eu vendia apostila para concurso, era delicioso. Porque você ia, viajava, fazia um monte de coisas. Tipo, ia para outros estados, vendia. Cara, conhecia outras pessoas. Então você via lugares que você fala, igual você tava falando de procurar um lugar para viver. Fala, cara, eu quero viver aqui. Uhum. Eu fui pro Espírito Santo, eu falei assim, meu, eu não quero mais voltar. Porque tinha muita oportunidade de fazer muita coisa que não tinha em São Paulo, que tinha em São Paulo, mas não tinha lá. Eu falava, cara, se eu fizer isso daqui, eu vou ficar bem pra caramba. Mas sempre do lado do empreendedorismo, sabe? Aham. Falava sempre, ó, não, vou chegar aqui e vou montar alguma coisa pra mim, sem dinheiro, sem nada, era loucura. Mas sempre pensando dessa forma. Então, quando eu comecei a vender apostila para concurso, sempre atrás de fazer aquele produto, atrás de fazer aquele negócio. Hum. E vendendo apostila para concurso e fazendo esse negócio em paralelo, onde eu comprava produto, eu conheci uma outra pessoa lá que fazia gel para cabelo. Puta, e eu era maluco, vidrado em gel para cabelo, mas nunca tinha dinheiro para comprar um pote de gel para cabelo. Maluco, assim, sabe? Um cara. Não sei se você. Eu não sei quantos anos você tem, mas tinha uma propaganda de um gel que chamava Studio Line. Eu não lembro. Não lembro. Cara, era a tortura da minha vida, cara. Os cabelos dos caras, mó bonito, cara. Aqueles. Era uma coisa assim, cara. E aquilo ficava na minha cabeça. E eu falava, meu, eu quero ter dinheiro pra comprar um pote de gel. E não tinha esse dinheiro. E aí foi quando eu conheci esse cara. Quando eu conheci esse cara, ele falou pra mim que fazia gel, que era uma resenhazinha que a gente ficava esperando o produto sair e tinha uma resenha entre as pessoas que iam comprar. Ele falou, eu faço gel pra cabelo, aí perguntou o que eu fazia, falei que fazia produto pra carro e tal. E ele falou, puta, cara, acredita, o meu sonho é fazer produto pra carro, só que eu engatei nesse negócio de gel, não dá dinheiro, mas também não posso sair e tal. Falei, eu te ensino a fazer e tal, e você me ensina a fazer o gel. E aí ele falou, tá bom então. E depois a gente se encontrou, ele realmente me ensinou a fazer o gel e eu ensinei ele a fazer o produto para carro. Hoje ele vive de produto para carro e eu vivo de gel. Inverteu. Inverteu. E como é que é? Como é que é fazer gel? Como é que é Então, essa forma? na verdade, assim, quando ele me ensinou, eu fiquei com o pé atrás, né? Porque eu vendia apostila para concurso ainda. Só que ele me ensinou a fazer o gel para cabelo e esse produto, ele não fazia o gel que eu faço hoje. Ele fazia um gelzinho simples, bem, bem sem vergonha da época, assim, mas era, Aham. era um gel. E eu fiz a formulação parecida com a formulação de produto para carro. Falei, puta, meu. Porque eu já tava fazendo produto para carro, já não tava mais fazendo a pasta, né? Eu tava fazendo gel silicone, umas outras coisas. E eu falei, pô, mano, esse negócio tá errado. Não é possível que esse produto é muito parecido com o produto para carro, você vai cair meu cabelo. A única coisa que eu tinha de melhor em mim era o cabelo. Eu falei, puta, eu vou derrubar meu cabelo com isso. E acabou que eu fiz o produto e deixei em cima do armário. Dentro de um pote não sei se eu posso ficar falando Claro, marca claro, aí e claro, tal. pode sim. Mas era um potinho da Tupperware que era um mixerzinho, assim. E eu fiz aquele produto e deixei lá. Eu não vou usar isso. Só que uma vez eu fui vender a apostila para concurso e meu cabelo tava muito grande, cara. Eu falei, puta, se eu usar esse negócio cair meu cabelo, eu tô ferrado, meu. Peguei, passei no cabelo, falei assim, meu, seja o que Deus quiser. Passei no cabelo e saí. Quando eu cheguei no lugar de vender a apostila, meu cabelo tava muito duro.
puta, mas esse negócio vai dar dinheiro. E aí eu peguei, como eu fazia as pastas para lavar a mão, tinha balde em casa. Falei, se os caras vendem os potinhos pequenininhos no salão de cabeleireiro, imagina se eu fizer um potão desse. Vai dar bom. Uhum. Fiz um potão e dei para uma cabeleireira. Cheguei para uma cabeleireira, entreguei para ela lá e falei assim, vê aí o que você acha, se você gostar, depois eu volto aqui. E passou uma semana e pouquinho, aí eu pedi para um amigo meu ir lá. Porque eu falei, puta, já pensou se caiu o cabelo de alguém? Aí eu falei, puta, vai ser muito ruim pra mim, né? E aí foi quando ela falou, puta, gostei pra caramba, e ela colocou nos potinhos. Tu pediu pro teu amigo ir lá perguntar sobre o gel. Perguntar Saquei. sobre o gel, Aham. mas não falando que era eu. Aham. Só perguntar, eu ouvi dizer que você tá vendendo um gel aí e tal. Ah, E o que ela entendi. fez? Ela pegou o balde e colocou nos potinhos pequenos e começou a vender pros clientes dela. Ah, entendi. Aí eu falei, pô, então peraí, então eu não preciso vender só o grande, posso vender pequeno também. Aham. E aí eu comecei a fazer o baldão e os pequenos. Só que eu sempre esbarrava em duas coisas, não tinha carro e não tinha dinheiro. Uhum. E aí foi quando eu comecei a trabalhar com outras coisas para poder juntar dinheiro para poder fazer o que eu faço hoje. Pra poder. Ah, entendi. Entendeu? E aí, o que que tu foi procurar pra conseguir levantar esse dinheiro? Então, a primeira coisa que eu queria era uma moto. Eu queria trabalhar de motoboy. Porque era uma coisa que eu conhecia, era uma coisa que eu gostava. E eu gostava de andar de moto, conhecia muito a rua. E falei assim, cara, eu vou trabalhar, eu quero trabalhar com isso. Também não tinha dinheiro para comprar uma moto. Aí foi quando eu comecei ao invés de fazer o produto, tava passando num terreno e eu encontrei um colchão na rua, num terreno que tinha lá perto. Falei, meu, vou fazer um negócio. Fui, comprei produto para fazer pretinho para carro, voltei com aquele colchão, levei para casa, picotei ele inteiro, coloquei dentro de uma mochila e fui passar pretinho em pneu de carro a 50 centavos no centro de São Paulo. Então eu pegava aquelas filas gigantes de taxista e passava pretinho em pneu de carro a 50 centavos. Ganhava R$ 50 por dia. Juntei até comprar uma moto. Aí comprei a moto e comecei a trabalhar de motoboy. E aí foi indo. Às vezes trabalhava de motoboy, às vezes trabalhava de vendendo apostila para concurso e juntando dinheiro. Sempre tentando fazer a mesma coisa. Voltava pro gel de novo, não tinha dinheiro porque eu tinha que parar de fazer uma coisa para fazer outra. Juntava dinheiro, voltava pro gel, parava com o gel de novo, voltava a vender a apostila, voltava a trabalhar de motoboy, moto presa, sem habilitação, um monte de, meu, só loucura aí, entendeu? E o gel, tu seguiu nesse esquema de ir nos cabeleireiros e vendendo Sim, pra sempre, eles e tal? sempre isso. Foi assim, mas como é que isso... É que assim, como é que tu tinha a noção do empreendedorismo? Como é que tu tinha essa noção desse grande plano? Tu tinha um grande plano de ter uma empresa ou tu tava fazendo pequenas etapas? Não, o meu objetivo era fazer esse produto. Porque todo Tá. mundo gostava do produto. Uhum. Só que todas as pessoas que me pediam imediatamente. Então o cara quer o produto, que leva na hora. Mas eu não tinha o dinheiro para fazer. Então não é uma coisa... Exemplo, tá? Hoje eu compro 2,5 toneladas de um produto que eu comprava 10 gramas na época. Uhum. Então, só pra você ter uma ideia, a dificuldade que era para poder juntar o dinheiro para poder fazer isso. Então, não era só aquilo. Era a embalagem. Era 3 tipos de embalagem. Era o produto. Então, o que eu decidi? Eu falei assim, olha, eu preciso fazer isso. Então, eu falei assim, eu não vou comprar roupa, eu não vou comprar tênis, eu não vou comprar camiseta, eu não vou comprar nada. Nenhum item. Eu só vou sobreviver e comprar embalagem. Porque era o gargalo maior, que era o mais caro. Então, todo o dinheiro que eu ganhava, eu comprava embalagem. Todo o dinheiro que eu ganhava, eu comprava embalagem. E fui juntando. Fui juntando, ao invés de dinheiro, eu fui juntando embalagem, que não estragava. Uhum. Até o ponto de eu estar com a minha casa lotada de embalagem e não ter mais. Aí eu falei assim, agora eu preciso começar o negócio. Entendi. E isso tudo naquela casa que tu Nessa relatou casa. ali, que não tinha Que daí, nada, que era aí um já tinha terreno. piso, aí já tinha fogo. E ao longo do tempo tu foi... Tinha Sky. Entendi. Tinha Sky. Já tinha encanamento, tudo certinho? Aí Bonitinho. tinha. Entendi. Então tu meio que preparou a criação do negócio mais oficial, assim, durante Que era o algum que eu tempo. pensava, exatamente, é o que eu pensava. Se eu tivesse 100 clientes e uma Fiorino, eu tinha 100, um exemplo, eu tinha os clientes, eu não tinha o produto, mas eu tinha uma moto. E a moto era assim, era pouco, né? Não dava pra levar muita coisa na moto. Então o objetivo era esse, 100 clientes e uma Fiorino. Pra gente ter noção de toda essa caminhada, do que tu conseguiu construir. Qual é o tamanho da Alfa Lux e onde é que ela tá? Hoje a gente está em todos os estados. A gente tem hoje 150 distribuidores de Alphalux, porque nós temos uma outra marca que se chama Hard Hair, temos a New Barber, temos a New Hair. E
Hoje a gente está em grandes players como Atacadão, não com a Alphalux, mas com as outras marcas. Atacadão, Macro, Big e essas outras redes grandes. Hoje a Alphalux ela não é vendida em varejo, é somente para barbeiro. Então, nós temos 150 distribuidores, fazemos mais ou menos uma média de atendimento de 14 a 15 mil barbeiros diretamente por nós. E te perguntar por que ele é só direcionado a barbeiro, por que não é pro público geral? Porque, cara, é o princípio, é onde a gente começou, onde deu certo e a gente não tem ideia de parar com isso. Se foi, é ali e vambora. Perguntando de um lugar de ignorância, assim, não ia dar mais dinheiro vender pro público? Não, Não? cara. Por quê? Porque não vender pro público, né? O nosso público-alvo é o barbeiro. Eu digo assim pro povo em geral. Vender, assim. tipo, no comércio, É. vender nos supermercados, né? É. Não, porque é um nicho, né, de mercado. Então, a barbearia é um nicho de mercado. E o barbeiro, quando você vai cortar o seu cabelo ou fazer a sua barba e tal, ele te oferece produto. Geralmente, ou se não oferece, deveria oferecer. E ali é onde a gente está. O nosso negócio é esse. E nós fazemos os produtos que possivelmente você usa para tratar a barba, para fazer um pezinho, para cortar o cabelo, shampoo, condicionador, balme, esse tipo de produtos. Entendeu? E por que os barbeiros escolhem? Por que ele deu certo com os barbeiros? Qual é o diferencial? Por que eles usam e compram e são clientes? Ó, primeiro que a gente tem um marketing muito forte em cima do que a gente faz. Segundo que nós temos produtos de qualidade. A gente preza muito a qualidade. É uma coisa que eu não abro mão. Eu tenho uma política de troca de produto muito parecida com a dos Estados Unidos. Eu trouxe isso de lá. Que assim, você não gostou do meu produto, você me devolve. Eu te devolvo o seu dinheiro, você me devolve o produto. Ou você troca por outro que você goste. E isso eu gosto de fazer isso, eu prefiro fazer isso. Porque eu tenho os meus clientes muito perto. Os clientes têm acesso em mim, o que eles precisarem de mim, eu vou estar lá, estou disponível para responder para eles. E assim, a nossa empresa é uma empresa que anda muito junto com o nosso público. Então, você não olha... imagina, com quem que você vai falar da Coca-Cola? Você não vai falar com o dono da Coca-Cola ou né, com, sei lá, o gerente da Coca-Cola. Dificilmente, não acredito que vai acontecer isso. Ou qualquer uma outra empresa, não estou me comparando com a Coca-Cola. Ou também você vai para a Natura, você vai para a Avon. Mas nós não, a gente gosta de estar perto do nosso cliente. Então, isso é um diferencial. A outra coisa é a qualidade, o bom atendimento que nós temos, e eu prezo muito por isso. Para você ter uma ideia, não é que eu fiz eles fazem, mas eu coloquei como obrigação. Já teve cliente de atrasar o pedido dele por erro, e eu pedi para pegar um avião e entregar pro cara. Você vai lá entregar para ele. Ah, mas é na Bahia. É lá que você vai. Então, eu já fiz isso, não foi uma vez. E assim, nós somos pioneiros no que a gente se propôs a fazer, que são produtos para produtos masculinos. Então a gente começou com gel cola e a gente trouxe todos os produtos que você vê hoje em barbearia, igual shaving gel, balme, creme pré, creme pós, todos esses produtos eu trouxe dos Estados Unidos, desenvolvi aqui no Brasil e passei para o público. Pintei muita barbearia, pintei muita fachada de barbearia, dei muita placa, dei muito produto de graça porque ninguém conhecia, não tinha barbeiro. Em 2015 não tinha barbeiro no Brasil. Tinha pouquíssimos barbeiros. Montei o maior time de barbeiros influencers que tem hoje no Brasil, é nosso. Então, ou seja, a gente criou uma base muito forte para que as pessoas gostem do nosso produto e fora tudo isso, é a qualidade, entendeu? Então a gente não vende só uma ilusão para o cara de que o produto é bom. Realmente o produto é bom. Tu foi para os Estados Unidos para estudar o mercado? Sim. Quando? Na verdade, eu trouxe essa ideia, eu fui em 2015, né? Eu costumo dizer que os Estados Unidos, cara, como eu posso dizer? Eles me deram um dia que me deram visto, eu falei, cara, se ferraram, né? Porque agora os caras me deram tudo que eu precisava, toda a munição que eu precisava, os caras me deram, né? E aí eu comecei a estudar o mercado lá, comecei a ver como era o mercado lá. Mas como é que é isso? Que cidade tu foi e como é que é estudar o mercado? Tu vai nos lugares, conversa, como é que é? Eu fui para Orlando. E aí tinha alguns barbeiros que já eram influencers nos Estados Unidos. E esses caras, cara, os caras muito bons. Imagina só que no Brasil não tinha nada, não tinha máquina que tem hoje. Não tinha nada, cara. Nada.
Então, pra você ter uma ideia, essa história de barbearia começa, não sei aí como é que tá de tempo, não Não, sei e tal. ilimitado. Vamos lá. Mas, cara, Café? Quer café? eu tô tranquilo. Eu quero um cafezinho. Obrigado. Pra você ter uma ideia, essa história de barbearia começa da seguinte forma. Eu cheguei e falei assim, olha, eu preciso fazer pomada para cabelo, porque as pomadas que tinham no Brasil eram muito caras, 60, 80, 100 reais, e a gente não tinha outro produto na linha, tinha só gel, e o gel tava, assim, sempre foi um produto que vende muito, mas já não era mais da mesma forma, né? Porque Uhum. tinham outros produtos já que as pessoas queriam substituir. A pomada, eu lembro que eu usava gel quando eu era adolescente. Uhum. E quando eu descobri a pomada, virou um objetivo, assim, passar a Mas usar a era pomada. caro. Mas era muito caro, né? Eu Então, comprava aqueles Bonanzo? Bonanzo? Como é que era o nome da... Bozano. Bozano. Isso. Bozano, aqueles potão azul, eu usava aquilo lá. Então aí se tornou um objetivo. Só que a gente não tinha grana para investir nesse negócio. Então eu peguei 5 mil reais da minha empresa e um Uno, que eu tinha, um Uninho. Eu falei, cara, na verdade, primeiro começou tudo em São Bernardo do Campo. Eu fui numa barbearia de um cara, e aí eu cheguei lá, falei, puta, que lugar legal, né? E aí o cara me mostrou a barbearia dele e tal. E aí tinha os meus produtos lá na barbearia dele, o gel, sem rótulo. Na hora que eu vi aquilo, eu falei assim, cara, porque a minha embalagem era exclusiva minha. Então eu sabia que era o meu produto e vi também que era o meu produto. E aí eu perguntei pra ele, falei assim, cara, por que meu produto tá sem rótulo? Ele falou, olha, o seu produto é excelente. Não tenho o que falar, só que o seu produto é de periferia. Hum. Aí aquilo ali, sabe quando desce e entala assim, você faz. Mas beleza, mantinha a postura, né? Ele quis dizer que a aparência do design... O design do rótulo era um produto muito bom, só que era de periferia. Então ele preferia arrancar o rótulo para Uhum. vender para os clientes dele como um produto genérico ali, entendeu? Aham. E aquilo desceu quadrado. Mas mantive ali, né? E aí eu falei assim, tá, mas me fala, quais produtos ou quais coisas que você precisa para barbearia que não tem no Brasil? O que que não tem? Aí ele começou a mostrar um monte de coisa legal pra caramba. Aí me mostrou shaving gel, me mostrou creme pré, creme pós. Tem uma marca que chama Look Tiger, que é, cara, os produtos excelentes dos caras dos Estados Unidos. E começou a me mostrar a máquina. E aí eu voltei, tirei uma foto daquilo lá e guardei na minha mente aqueles produtos. E comecei a pesquisar esse mercado fora, nos Estados Unidos e tal. Era uma coisa bem ainda longe pra mim, porque eu não tinha visto ainda, não tinha nada. E peguei 5 mil reais e esse Uno e fui pro Paraguai. Atrás das máquinas. Porque era uma coisa mais próxima. O Paraguai tá aqui, rapidinho e tal. Uhum. Beleza. E fui. Fui lá no Paraguai. Não conhecia nada de máquina. Comprei 2 mil reais em um lugar, ali eu não sei se já foi no Paraguai, morava lá perto, mas Não, eu tô ligado como é que é ali, no né? Paraguai você tem a metade lá que é de produto mais ou menos, e do lado de cá É. que tem algumas lojas que são mais fidedignas ali, que É. pode dizer que dá pra comprar. E aí eu peguei e fui numa loja, fui com esses produtos que eu tinha comprado ruim, 2 mil reais, e fui numa loja de um cara lá, ele falou, meu, isso aí que você comprou não presta. Você não vai devolver, mas também não presta. Compra essa daqui, tal. E eu investi os 3 mil reais ali, coloquei no meu carro e vim pra São Paulo. Sem conhecer nada, esse negócio de fronteira, que prendia. Não, Cara, fôndega. nem pensava nisso, cara. Aham. E aí, eu cheguei no Brasil, chamei umas pessoas que eu conhecia, que vendia máquina, mostrei, realmente, o cara, essas máquinas não prestam, mas essa eu compro. E aí o cara me deu 6 mil reais. Então eu dobrei o dinheiro. Uhum. Voltei lá de novo. 12 mil. Voltei de novo, 24 mil. Eu consegui juntar 150 mil reais. Com esses 5 mil reais, virou 150 mil. Caralho. E juntando mesmo. Por quê? Porque eu queria fazer a bendita da pomada. E aí teve uma menina que veio dos Estados Unidos e trouxe um barbeiro pro Brasil e fez um evento muito ruim. E ela me convidou para fazer os produtos. E foi as primeiras pomadas que saíram nossa. Pra você ter uma ideia, a gente não tinha conhecimento nenhum do produto. E você não. Hoje a gente tem o conhecimento, então é mais fácil. Mas imagina, você colocar um produto a 90 graus numa embalagem com um rótulo despreparado, o rótulo simplesmente desmanchou. Mas eu não tinha outro rótulo. E aí eu fui para esse evento, chegou lá, o evento tava, uma bosta, mas eu tava lá com a minha barraquinha lá, vendendo os produtos.
E não tava vendendo nada, eu também tava lá, não era uma coisa e tal. Eu levei 1000 pomadas. Aí um barbeiro chegou do nada e falou, cara, esse produto aqui é bom? Eu falei, é bom. Ah, mas essa merda desse rótulo não tá nem prestando. Como é que o produto vai prestar? Eu falei, usa o produto aí. Se não for bom, você joga fora. Aí ele pegou e usou o produto no cabelo de um cara. Ele falou, cara, que produto bom, meu. Me dá aí 4 caixas dessa daí que eu vou levar. E aí todo mundo comprou o produto e foi embora. Beleza. Fui embora, tal. E aí eu parei de ir pro... Saiu meu visto, eu parei de ir Paraguai. pro Paraguai. E foquei naqueles caras que tinham feito o evento lá. Que foi ruim. Só que tinha dado bastante gente. Que não era barbeiro, era cabeleireiro, era uma mistura de pessoas que estavam lá, porque não tinha barbeiro, era um ou outro. E eu foquei nisso daí, fui para os Estados Unidos. Cheguei lá, eu fui atrás daqueles produtos que eu tinha tirado a foto. Fui atrás de todos os produtos. Atrás de produto, atrás de máquina, atrás de tudo. Tudo que você imaginar para barbearia, eu fui atrás. E trouxe todos esses produtos para o Brasil. E comecei a trazer máquina dos Estados Unidos para o Brasil. Fui o primeiro cara a trazer máquinas dos Estados Unidos para cá. E aí, tudo também, tudo desse mesmo jeito. Na loucura também, passando nas alfândegas do Raio-X, tudo. suando no raio-X ali. Suando. E aí foi. Com essa grana, eu consegui juntar mais dinheiro. E eu trouxe esse barbeiro que ela trouxe, só que para um mega evento no Brasil. Então eu peguei todo o dinheiro que eu tinha ganho. Todo o dinheiro. E eu tinha 400 mil reais. Todo o dinheiro para fazer isso. Os produtos e esse evento. Então você imagina, não tem barbeiro no Brasil. Você tem os produtos para vender, mas ninguém conhece o que é aqueles produtos, porque eu conhecia porque eu fui atrás, mas ninguém conhecia e não tinha um profissional para usar aquilo. E aí foi quando eu peguei esse cara, fiz um contrato com ele, trouxe ele e a equipe dele para vir, que eram outros barbeiros conhecidos. Tudo americano. Tudo americano. Uhum. Tudo americano. Contratei tradutor, tal. Fiz um puta evento no Rio de Janeiro. Beleza, para 150 pessoas, deu 30. Aí, beleza. No outro dia, era em São Paulo. Nós amanhecemos com mais ou menos um dia antes desse cara chegar no Brasil, a gente amanheceu com mais ou menos uns 30, 40 ingressos vendidos e o lugar era para 400 pessoas. No dia do evento, a gente chegou, tinha uma fila gigante para poder... A gente recuperou toda a grana, vendeu todos os produtos, aí o produto começou a ser conhecido. Aí a Alpha Lux começou a ser conhecido como os produtos para barbearia. Só que não tinha barbeiro ainda. E aí foi quando eu montei um time de barbeiros, que eram os mais conhecidos na época, e comecei a investir nisso daí. Torrei a grana inteira fazendo isso daí e zero resultado. Porque não tinha quem usasse. Então foi quando a gente começou a investir em placas barbershop, em pintura de barbearia, e dar o produto para a pessoa usar para começar a conhecer. Essa noção de marketing, tu adquiriu como? Na Loucura. Intuição também? Intuição, cara. Loucura. Porque não tinha outra coisa, não tinha mais o que fazer. Ou fazia isso daí, ou nada. Era isso. E aí a gente começou a fazer, e a empresa começou a crescer. E aí começou a criar esse nicho de barbearia. E eles começaram a querer ser barbeiros. E aí começaram a estudar. Só que foi uma coisa muito, muito capenga, assim, sabe? Não tinha onde estudar, não tinha escola de barbeiros, não tinha nada. Era escola de cabeleireiro, os barbeiros de hoje têm uma formação. Só que os barbeiros da época eram todos cabeleireiros, que se tornaram barbeiros. Sim. Então eu chegava pro cara e falava, meu, você corta cabelo de mulher? Não. Então por que você não é barbeiro? Por que eu vou ser barbeiro? Barbeiro é esses caras velhos que usa avental e tal. Não, cara, barbeiro é um negócio que vai virar. Ah, tinha uma Você precisa visão... pintar na sua barbearia, você precisa pintar de preto, eu pinto pra você, cara. Bota uma mesa de sinuca. Exatamente. Bota um PlayStation. Cara, e isso, o que acontece? Virou a junção do que é a barbearia americana com o que é a barbearia da Europa. Qual é Porque a diferença? Então, o Brasil é totalmente... Cara, é totalmente diferente dos dois. Só que eles juntaram uma coisa na outra, porque nos Estados Unidos é o seguinte, cara, tudo você paga. Então, você quer cortar o cabelo, é X dólares. Você quer lavar o cabelo, é X dólares. E assim por diante. Não tem um pacotão aquele. Não, você quer, você vai fazendo do jeito que você quer, entendeu? Já na Europa, não. Já tem esse modelo um pouco mais maleável de você... Mais amigável. Mais amigável. Ou lava com o teu cabelo. Nos Estados Unidos é isso, cara. Cortou o cabelo, tchau, vai com Deus, boa sorte. É isso. E aqui não. Aqui se tornou uma junção das duas coisas. Só que, como o brasileiro são os caras, o que os caras fizeram? Aí colocaram uma mesa de sinuca. Aí fizeram um PlayStation, um negócio e começaram a incrementar o negócio. E hoje,
Cara, eu garanto pra você, garanto, e com aonde você quiser, eu levo aonde você quiser. Os melhores barbeiros do mundo estão no Brasil. É mesmo? Os melhores barbeiros. Pode acreditar nisso que eu tô te falando. E detalhe, ainda nós não temos os melhores maquinários. Hoje tá muito mais evoluído. Uhum. Mas hoje nós ainda não temos os melhores maquinários, as melhores condições de compra de maquinário. Então, hoje, um barbeiro nos Estados Unidos compra uma máquina em 2 horas. E Um boa, né? barbeiro. Pra caralho. Boa. E lá não tem essa de manutenção, não tem essa de. Ah, quebrou tua máquina, você vai levar na manutenção. O cara joga fora, ou então ele vai lá e troca por outra. Uhum. Aqui não, aqui vai pra assistência técnica, vai fazer não sei o Porque quê é e tal. caro pra diabo aqui, né? Exatamente. Então o cara paga 800 pratas numa máquina aqui, 600 pratas, 800 pratas. Uhum. Lá o cara compra por $50 uma máquina boa. E o cara ganha isso em meio dia de serviço ou até menos. Sim, ele paga a máquina dele. E no aqui dia, não, né? aqui o cara tem que trabalhar aí pra sobrar 800 pratas no bolso do cara. O cara disponibilizar pra uma máquina Uhum. 10, 15 dias. Entendeu? Então, ou até mais, dependendo do tipo da barbearia, o preço que o cara cobra. Então, nós somos os melhores já, mesmo com toda essa deficiência. Uhum. Então, isso é algo que eu falo pra você, cara. Eu devo à equipe que eu trabalho, eu devo à minha equipe que nós conseguimos montar, devo tudo isso a muito trabalho. O que tava rolando agora, né? É, Na história sim. mais recente. Vamos falar desde o início, porque você tem uma história incrível. Tu nasceu em São Paulo, Nasci em São Paulo, capital. sim. Eu morava no. Onde é que tu morava aqui? Na Vila Maria, Vila Medeiros, né? Que Tá. é um subbairro ali da Vila Maria. E aí, aos 13 anos, que tu vai morar na rua, né? O que aconteceu pra isso rolar? Então, eu perdi minha mãe, né? Eu já não tinha, eu não tinha conhecido meu pai e eu tinha o meu avô. Então, o meu avô era o meu pai. Eu morava com o meu avô e com a minha tia. Então, nesse inteirinho aí, eu passei, na verdade, assim, nesse tempo todo de 13 anos aí, eu morei coisa de 2 anos com a minha mãe. E nesse último ano que eu morei com a minha mãe veio ficar muito doente. Minha mãe tinha 30 anos de idade e acabou pegando algum tipo de doença que até hoje é um mistério de verdade. Ela foi velada com caixão lacrado e a gente até hoje não sabe, causa da morte desconhecida. Mas nenhuma hipótese, nenhuma teoria, nada. Cara, Que loucura. nada, só ficou com muita dor de cabeça, problemas e tal, e faleceu. E aí o que acontece? Quando eu me vi daquela forma, você imagina só, o meu avô morreu no dia 10 de janeiro de 1993. E a minha mãe no dia 20 de fevereiro de 1993. 20 dias depois, exatamente 20 dias. A tua figura paterna e a materna. Exatamente. Uhum. Então, naquele momento, eu me vi sem ninguém. E eu morava num quartinho desse meu avô. Tinha a casa do fundo, que era da minha tia, a casa da frente, que era do meu tio, e tinha essa casa, esse quartinho, que era do meu avô, que ele tinha as bagunças dele. Só que assim, eu tinha problemas com a minha tia, né? Então, ela batia muito. Cara, eu tinha que trabalhar, eu trabalhava pra caramba, eu já trabalhava desde os 7 anos de idade. E eu trabalhava, eu andava, pra você ter uma ideia, uma distância de mais ou menos uns 14, 15 quilômetros pra ir, 14, 15 quilômetros pra voltar de uma borracharia que eu trabalhava, que era do meu tio, ganhava R$ 10 por semana. Uhum. E eu queria, a única coisa que eu queria na época era o registro. E meu tio sempre falava isso e tal, não vai, não registra, não existe isso e tal. Eu sei registro, que registro? Registro em carteira. Ah, tá, Porque, a cara, carteira de trabalho. Tá, eu saquei. tinha 13 anos de idade, nem Aham, sabia o que era isso, mas queria. aham. E aí eu tirei minha carteira profissional e eu cheguei pro meu tio, entreguei a carteira pra ele e ele falou que não ia me registrar. E eu tava sofrendo muito na época com dores na coluna, muito forte. Inclusive eu sou operado da coluna e por conta desses trabalhos que eu fazia. E ele falou: "Não, se você quiser, vai embora". E aí eu falei: "Tá bom, vou embora". Quando eu cheguei na minha casa, na casa que eu morava, meu, parecia um inferno, sabe? Uma coisa assim, muito difícil. Minha tia brigando, meu tio brigando, porque eu tinha saído, que eu ia virar vagabundo, que eu não sei o que eu não sei o que lá, e um monte de coisa. E eu passei alguns dias. Cara, eu apanhava noite e dia. Sem brincadeira, cara. E eu decidi ir embora, decidi ir pra rua, cara. E nessa, eu falei, vou embora. Vou ficar sofrendo aqui, eu sofro na rua. Uhum. Então eu fui pra rua. Fui morar na rua, fiquei até mais ou menos uns 14 para 15 anos. Só que eu aprendi muita coisa, né? Então, a rua, o que acontece? Ela te traz um sofrimento. Por conta de que você não tem onde dormir, você não tem o que comer, você não tem o que vestir.
E eu fui pra rua assim, eu fui pra rua com uma calça de moletom, um shorts e 2 camisetas, um chinelo de cada cor e fui embora. Mas como é que é o primeiro dia, assim, eu decidi que eu vou sair dessa casa e eu prefiro morar na rua. Como é que é a primeira noite? Cara, é assim, a primeira noite eu passei perto de casa, né? Porque eu não sabia exatamente o que que era aquilo, né? Não tinha uma ideia. Porque você vê na televisão as coisas ali, as crianças e tal, e você não sabe exatamente o que que é. Mas quando eu decidi mesmo, eu falei assim, não, eu não quero mais, eu vou pra longe. E eu fui pro centro de São Paulo. E no centro de São Paulo foi onde, assim, você tem a convivência com pessoas, né? Então, você vê ali que é um sofrimento, cara, é um negócio terrível. Mas você não morre de fome, você não morre de frio, você não morre de nada. Hum. Mas é um sofrimento. E você aprende muita coisa, né? Então, você aprende a vender coisas, você aprende a trabalhar com coisas. Existe a parte dos caras que te aliciam para você Fazer coisa errada? não para fazer coisa errada, para vender. Então você vendia, Ah, tá. apanhava, recebia o dinheiro de volta e não ganhava dinheiro. Então era Ah, como tipo uma assim? coisa. Os caras que eram os adultos, no caso, Aham. eles te batem para poder ficar com o dinheiro que na verdade é nosso, entendeu? Ah, mas. Ah, Então você eles. pede, Aham. compra coisas, vende e você devolve o dinheiro pros caras. Ah, Você eles. só fica com o dinheiro que é para comprar de novo, entendeu? Aham. O que que era que tu vendia? Ah, vende bala, vende doce, vende flor, vende tudo que você imaginar, eu vendi. Mas, tipo, eles eram os fornecedores dessa Não, matéria? não. Você já viu criança pedindo na rua? Aham. Geralmente as crianças que pedem para alguém. Geralmente, tá? Não Regra. é regra. Uhum. Mas eles pedem para alguém. Quando você pega aquele dinheiro que dá lá, sei lá, um saco de bala, você vai lá, compra um saco de bala. O saco de bala dá muito mais dinheiro do que você só pedir, Uhum. porque vira um apelo, você tá vendendo, entendeu? E quando você vende aquilo, você ganha mais dinheiro do que pedindo. E aí, aquele dinheiro excedente, geralmente os caras te pegam a grana de você. Puta, sacanagem. Ah, E se tu não desse o dinheiro, eles te ah, batiam? aí é a lei da rua, né? Caralho. É Mas a lei da rua. aí tu decidiu ir pro centro de São Paulo e aí tu chega lá. Como é que é essa primeira interação? Tu conversa com quem? Se Então, aproxima de não quem? tem conversa com quem, cara. Você dorme num lugar, e aí vem um, vem outro, vai indo, e aí da onde você veio e tal, e vai indo, cara. E você vai se enturmando ali, começa a andar em grupo, começa a andar com 2, 3 meninos, começa a pedir. Aí os que já estão na rua há mais tempo já te ensinam como que faz pra pedir uma comida no restaurante e tal. Mas é assim, já teve dia de eu revirar lixo na rua e ter que comer o que tem. Uhum. Tinha no Anhangabaú, tinha um senhor muito legal num barzinho que tem Rua Santa Amaro. Acho que o barzinho tá até hoje. E ele deixava a gente tomar banho, ele deixava a gente lavar as roupas e tal. Não tinha muita roupa, mas deixava a gente lavar a roupa, deixava a gente usar o banheiro. Então tinha algumas pessoas que são boas, cara. Tu teve bastante contato assim com o lado bom da humanidade estando nesse lugar de caos, assim. Tu percebeu que a humanidade tem coisas muito Solidária, né? legais, muito boas, assim. Então, existem muitas pessoas que fazem, mas existem muitas pessoas que entendem que todo mundo que tá na rua é drogado. É. Todo mundo que tá na rua é bêbado, todo mundo é drogado. Mas todo mundo tem uma história. Então, eu nunca usei droga. E eu nunca bebi. Então, são coisas que... mas você é discriminado pelo contexto geral. Então, não tem essa. Uhum. Entendeu? Então, esse tipo de coisa... Só que tem muitas pessoas que não. Que olham você que, assim... Uns te olham torto. Outros te olham com dó. E outros querem fazer alguma coisa, entendeu? Uhum. Então, é bem... Cara, é bem classificado isso. Tem até uma Fala. história legal pra caramba que... Na Rua Boa Vista com a Ladeira Porto Geral. Tinha um prédio que tinha o Sindicato dos Padeiros e Confeiteiros. E eu tava passando lá, eu li padaria e confeitaria. Falei, meu, eu quero isso daí. E aí eu fui atrás, aí fui entrar no prédio, cara, claro, o cara não ia deixar eu entrar de chinelo, zoado, o cara não ia deixar eu entrar. Só que eu esperei um cara chegar, perguntei quem era, esperei o cara chegar e fui no andar dele. Cheguei no andar dele e falei assim, meu, eu quero ser esse negócio aí de padeiro e confeiteiro. Aí o cara olhou pra mim e falou assim, como assim? Aí eu falei, eu quero ser padeiro e confeiteiro. Aí o cara falou assim, tá, mas você mora onde? Eu falei, moro aqui na rua. Aí ele falou, mas como assim? Como você quer isso? Falou, cara, fala o seguinte, eu vou te levar até o lugar. E me levou no Senai da Barra Funda, que é onde tem o curso de padaria e confeitaria. E por incrível que pareça, cara, eu tinha um perfil que eles queriam na época. Que era um perfil de que demoraria um período. E eu tinha um perfil que morava na rua, não tinha ninguém. E eles queriam pessoas para trabalhar em navio.
que ainda estava sendo construído. Ah. Então tem toda essa logística aí. E eu não consegui fazer porque eu não tinha como comer. E isso que dói, sabe? Porque eu tive a oportunidade, mas eu não tive como fazer porque eu não tinha o que comer. E eles não davam comida, Tu não pode fazer o entendeu? curso. E eu não pude fazer o Aham. curso. E eu perdi não foi por uma vez, eu perdi por 2 vezes. Então, esse tipo de coisa que às vezes a pessoa que tá nessa situação é que perde algumas oportunidades. E estando na rua e nesse lugar desconfortável, assim, aquela vozinha ruim que manda fazer coisa errada, ela surge em algum momento? Existe Existe, cara. influências? Como é que é isso? Existe, porque, assim, em algum momento, você se vê ali. Então, você tá ali com 3, 4 caras que é cara maior, é cara menor, é criança. Eu tava com 13 anos de idade, mas tinha moleque de 7. Então, vamos ali pegar um negócio, vamos ali fazer não sei o quê. Cara, eu nunca fui pra essa tendência porque eu sempre gostei do trabalho. Eu sempre gostei do trabalho, eu sempre quis fazer isso daí. Então eu tinha medo de polícia, eu tinha medo de fazer qualquer coisa e dar ruim, e dar errado pra mim. Então eu nunca fui pra esse lado. Quando começou isso a esquentar de verdade pro meu lado, porque às vezes você é forçado a fazer alguma coisa. Quando isso começou a esquentar pro meu lado, eu decidi que eu tinha que sair dali. E foi quando eu comecei a procurar serviço de office boy. Hum. Quando, tipo assim, quando tu viu que tava chegando muito próximo de tu Muito. cometer alguma coisa errada, Eu, trabalho, tu aprendeu como isso? então, eu via, na minha época de 14 anos de idade, tinha office boy, mas geralmente estava escrito contínuo, né? Que era o office boy, só que o nome era contínuo, né? A profissão, no caso. E eu perguntei para o que é contínuo, né? Porque contínuo, o que é contínuo? E o cara falou, office boy, pessoa que vai fazer entrega, tal, não sei o quê. E eu conhecia muito a Vila Maria porque eu morava lá. E eu tinha um amigo que tinha uma lanchonete no Brás. E esse amigo meu, ele me emprestava um tênis. Então eu ia até lá, pegava o tênis dele, só resumindo pra você, mais ou menos, eu fui lá antes. E ele me emprestava o tênis dele, porque a única coisa que eu tinha mais ou menos era a calça, que já tava um pouquinho pra cima, porque eu tinha crescido, e eu não tinha tênis. Então ele me emprestava o tênis e eu ia procurar emprego. Uhum. Então eu ia do Brás até a Vila Maria, e lá eu vi uma placa. E quando eu olhei essa assim, é uma das partes mais legais e as partes mais difíceis. A parte mais difícil de você se ver como você estava, porque a pessoa te enxergou daquela forma. Porque quando você tá no meio de um monte de criança morando na rua, você não se enxerga, você não vê como você está. Só que existem pessoas que vê como você está. E quando isso acontece, é que você tem a noção exata, mesmo sendo muito novo, sabe? E nessa época eu tinha 14 anos. O único documento que eu tinha era a carteira profissional. Não tinha mais nada. Nenhum outro documento. E quando eu fui procurar emprego, eu ia com uma calça ruim, uma camiseta pior ainda e um tênis bom. Quando eu cheguei nesse lugar, era uma imobiliária. Lá funcionava uma agência de turismo que se chama JMS Sunshine, que era de um japonês. Quando eu cheguei para procurar emprego, tinha uma mulher, o nome dela é Tânia. Eu nunca vou esquecer dos nomes. Porque quando ela me olhou, eu perguntei do emprego, ela falou: "Mas você não, você tá sujo". Sim, é por isso que eu preciso do emprego, cacete. Então, mas é assim, ela tava me enxergando realmente como eu era, como Aham. eu estava naquele momento, Sim. sabe? E só que aí tem aquela que eu falo que são as ajudas, né, que eu tive na minha vida. E aí quando o japonês que era o dono, o Marcelo, ele olha lá de dentro, ele fala: não, o que que você quer? Fala aí, qual que é o que você quer? Eu falei assim: eu quero esse emprego. Ele falou: vem aqui. E aí ele começou a me perguntar coisas, né? E assim, tipo, onde você mora? Eu menti, falei que morava na casa dos meus avós, do meu avô, né, no caso. E comecei a contar uma história pra ele que não era a história real, não falei a verdade pra ele. Mas era uma meia verdade. E ele falou: você conhece o centro de São Paulo? Eu falei: conheço mais ou menos, eu conhecia tudo. E ele falou: tá bom, então eu vou te dar um emprego, só que assim, eu vou te dar esse teste aqui. Se você fizer certinho e voltar, beleza. E ele me deu um serviço pra ir no Anhangabaú fazer um trampo. Fui na Praça Dom José Gaspar, não era nem no Anhangabaú, com a 7 de abril. Fui fazer esse trabalho, peguei, entreguei, peguei o ônibus, voltei rapidinho. Ele falou: caramba, você já voltou? Eu falei: já.
E aí ele falou assim, então tá, então o emprego é seu. Só que todo dia eu tava manjado, a camiseta era a mesma. Só que um dia, nesse período, que é a parte triste desse negócio, foi quando o meu amigo não foi trabalhar. E aí eu não tinha como pegar o tênis. Ah. Aí essa é a parte ruim. Por quê? Porque eu cheguei e eu tava de chinelo. Na hora que ele me olhou, ele me viu do jeito que eu era. Daí ele me olhou, sabe aquele olhar assim, puta, o que eu fiz, entendeu? E aí ele falou assim, cara, o que é isso? Na hora que eu me vi como eu estava, eu sabia que tava ruim. Mas na hora que eu me vi, eu saí correndo, cara. Porque eu não... a vergonha era tanta, era uma... Cara, eu não sei te explicar. O sentimento, eu tenho esse sentimento até hoje, assim, de lembrar, sabe? E aí eu saí correndo e ele foi atrás de mim. Quando ele foi atrás de mim, ele começou. Aí ele. A gente tem uma praça, não sei se você conhece a Vila Maria, mas tem uma praça que chama Santo Eduardo. E aí ele começou a conversar comigo e ele falou: cara, então me fala a verdade, o que pega? O que tá acontecendo? Eu falei pra ele, cara, eu moro na rua, não tenho dinheiro, não tenho. É isso, e abri o verbo pro cara. E aí foi quando ele falou assim: tá bom. Falou mais nada, falou: tá bom. Então vamos voltar e tal, você vai fazer um serviço pra mim. E aí ele pegou, me deu o endereço no Paissandu, me deu lá o endereço, pediu pra eu procurar uma moça, que era a esposa dele, depois eu fiquei sabendo. E ela me deu um saco e falou pra eu levar de volta. Chegou lá, ele falou assim, ó, tudo que tem dentro dessa sacola aqui é seu. E aí tinha camiseta, tinha tênis, tinha roupa, tinha tudo quanto é coisa, desde calça até tênis, tudo. E ele falou, a partir de hoje, você vai dormir aqui. E aí... No trabalho. No trabalho. Só que eu tinha que esperar fechar, porque ninguém podia saber que eu dormia lá. Sim. Aí tinha que esperar fechar, ele deixava aberto, eu levantava a porta, entrava, dormia lá, fechava a porta, e no outro dia eu acordava mais cedo e fingia que chegava, entendeu? Só que chegava arrumado, entendeu? E aí foi quando as coisas começaram a acontecer. Essa foi a tua saída da rua. E o mais engraçado foi que essa mulher que trabalhava pra ele, a Tânia, ela roubou esse cara. E eu descobri que ela tava fazendo isso. E eu passei pra ele, só que quando eu passei já era tarde. O golpe tava feito já. Já tava ferrado a empresa. Isso foi quanto tempo depois de tu ter começado a trabalhar lá? Coisa de um ano e pouquinho já tava... Ficou quanto tempo lá? Acho que eu fiquei 1 ano e 2 meses, mais ou menos. E, cara, esse cara foi tão bom pra mim, porque eu conhecia outras empresas e através dele, sabe? E através dessa oportunidade que ele me deu, e esse período que ele conseguiu ainda ficar aberto para que eu conseguisse arrumar outro emprego, que eu comecei a trabalhar numa empresa no centro de São Paulo, que aí você andava engomadinho, andava bonitinho, andava de social. A empresa tinha uma casa que os office boys podiam morar. Então foi quando começou a melhorar um pouquinho para mim. E aí deu uma estabilizada. Essa empresa, eu consegui comprar um consórcio que o próprio dono da empresa incentivava os office boys, porque ele também foi office boy dessa mesma empresa e depois se tornou dono. E ele incentivava os office boys a fazer consórcio, fazer um monte de coisa. E eu fui contemplado, cara. E nessa que eu fui contemplado, saiu um valor de um carro, que era um Gol na época, e eu não podia dirigir, era de menor, tinha acabado de fazer 15 anos. E aí, com esse dinheiro, eu comprei um terreno. Com 15 anos de idade, eu tinha um terreno. Caralho. Estados Unidos e tu comprou os produtos que tinha lá pra revender aqui ou pra estudar eles e entender a fórmula? Pra fazer, pegar a fórmula e entender o que estava acontecendo e fazer, né? Sim. A pomada, aquela que a gente passa no cabelo, o que é aquela pomada? O que tem ali? Como é que faz aquilo? A pomada, na verdade, é um condicionador. É um condicionador muito forte. Só que, exemplo, tá? Tem um produto que vai no condicionador, que é um produto muito similar que vai na pomada, só que é o que dá a transparência. Um é o que dá aquele branco do condicionador, e esse outro é o que dá a transparência e a consistência da pomada. É só um elemento que muda do condicionador pra pomada. Quase isso. Entendi, saquei. Entendeu? Saquei. Aí você tem um fixador, tem alguma série de outras coisas tal, para dar fixação no cabelo e tal, porque a pomada, só o produto em si não faz nada. Você tem que ter um fixador para poder colocar e fixar o cabelo. Vamos abrir para questões. Antes de abrir as perguntas da galera, eu só queria te perguntar uma coisa.
o quão o sistema brasileiro atrapalha na hora do cara criar um negócio, trabalhar, juntar um dinheiro. Tu que viu na pele isso, assim, o sistema brasileiro, ele atrasa a vida do cara que quer prosperar? Então, vou te dar um exemplo de tributação. Quando você entra por exemplo, num lucro presumido, né? Você tem um lucro o simples nacional, lucro presumido e lucro real. A deriva é presumido. Então, aí você entra no presumido. Eles presumem que você vai vender aquilo e te cobram um imposto. Uhum. Simples assim. E se você atinge a meta que eles acham que você não deveria atingir, eles te cobram 50% a mais do que eles acham que eles têm que cobrar. Simples. Aí você compra, aí um exemplo, você quer comprar um container de coisas da China. Exemplo. O cara, de repente, pô, sei lá, juntou lá 100 mil, 150 mil, resolveu comprar uma coisa da China para começar a vender. Qualquer coisa. Os caras te tributam 100% do valor, só que além de ser do valor da mercadoria, eles te tributam junto com o frete. Então, se você paga 10 mil reais, 10 mil dólares num container de copo, por exemplo, de xícara, por exemplo, e o frete deu 3 mil dólares, você paga 3 mil dólares de frete, mais 10 mil dólares, 13 mil dólares a mais de imposto. Fala, isso Não tem nenhum sentido. Não tem. Você vai aqui no Paraguai, é 2% o imposto. 2%. Então, e hoje, existe muitas dívidas de impostos que as pessoas não conseguem pagar, igual já aconteceu comigo. E existe também as pessoas que, infelizmente, existe sonegação de imposto, todo mundo sabe. E o que acontece? Se fosse igual, por exemplo, nos Estados Unidos, por que o cara vai sonegar? Você chega nos Estados Unidos, você compra lá uma água, você que comprou a água paga um imposto. Quem vendeu para você não pagou nenhum imposto. Quem vendeu para quem está vendendo não pagou nenhum imposto. Quem fabricou aquilo não paga imposto. Uhum. Só que eles não pagam na revenda, eles pagam na volta. Só que na volta, depois que você pagou funcionário, depois que você pagou água, depois que você pagou luz, depois que você pagou telefone, depois disso e uma série de outras coisas. Ah, entendi. É depois Então, dos gastos. Aqui é antes dos gastos. Na verdade, Antes de tudo. Tu respirou, pagou já. Quem vendeu para quem te vendeu, já pagou imposto. Quem vendeu para quem me vendeu, pagou imposto. Eu vendi, paguei imposto. E quem te vendeu também pagou imposto. E você também pagou imposto. Sim, aí vai tudo pro bolso do cara que tá comprando o final lá, que é o consumidor, né? Exatamente. Aí, só para você ter uma ideia, um gel para cabelo. Vamos imaginar que o custo dele, de um gel para cabelo, fosse R$1. Se a tributação fosse igual nos Estados Unidos, você pagaria no máximo, e todo mundo ganhando muito bem, tá? R$2,50. Todo mundo ganhando muito bem, né? Ninguém passando vontade de ter lucro. O governo também, inclusive o governo, ganharia ali 50% de tudo no reverso. Então, eu paguei lá, me custou R$1, aí eu ganhei lá 20 centavos, ele ganharia 50%, sobraria 10 centavos para mim, mas estaria ok, porque eu já paguei tudo. Me sobrou 20 centavos e eu dei pro governo 10 centavos, certo? E tipo, tá, toma aí. Toma Aqui não, aqui esses mesmos 2,50 se torna 7,50. Uhum. Por quê? Porque os outros 2,50, R$5 é imposto. Uhum. Entende? Então, como é que o cara vai sobreviver? Você acha que o cara que vende uma marmita na rua tem condições de pagar imposto? Você acha que o cara que vende hot dog tem condições de pagar imposto? O cara não tem condições. O cara mal ganha para ele sobreviver. E aí o cara vai lá pagar, o cara que vende bolo. Mas se fosse justo, todo mundo pagaria. Uhum. Todo mundo faria o certo. Só que acontece muito essas coisas. Então, a empresa, igual a minha empresa, chega num nível que a gente não tem como fazer esse tipo de coisa. Mas quando era antigamente, não é que eu sonegava. Eu não sonegava o imposto. Eu deixava de pagar porque não tinha condições. Sim, claro. Não entende? Então, é totalmente diferente. Não é que eu não quero pagar, eu quero pagar, mas não consigo. Até porque também é uma confusão, né? Tu mal sabe como é que tu faz pra conseguir entender o que tu tem que pagar, o que eu tenho que mostrar pra eu saber exatamente o que eu tenho que pagar. Exatamente. Já tem que contratar um contador, já é mais um gasto em cima já do imposto que tu tá pagando. É uma confusão. E tem outra coisa também, esse cara da marmita, por exemplo, se ele começar a ganhar muito dinheiro, daqui a pouco ele vai estar na ilegalidade sem nem saber. Exatamente, é o que aconteceu comigo. É. Como é que eu vou saber que eu tô na ilegalidade se ninguém me ensinou isso? Eu nem sei como começar. E tem outra coisa também que dá uma irritada, é que o Estado não te ajudou a fazer nada. Então, e aí daqui a pouco ele vem e te cobra um pedaço daquele negócio que tu construiu por conta própria. Isso irrita também.
Você quer uma outra situação? Exemplo, uma fábrica de cosmético. Hoje está um pouquinho mais fácil. Tá um pouquinho, não é muito não, um pouquinho mais fácil. Mas um exemplo, o cara que tem que se preparar para abrir uma fábrica de cosmético hoje, ele tem que pensar em 2 anos. 2 anos para você montar uma fábrica. E detalhe, você tem que ter o maquinário, você tem que ter funcionário trabalhando, não é trabalhando, na verdade, ele está lá porque ele tem que estar. Um exemplo, um químico responsável. Você tem que ter um químico responsável. Só que você tem que ter um maquinário. Então, você investiu em maquinário, você investiu em aluguel e você está com a esperança de que aquilo vai ser aberto em algum momento. Mais um exemplo. Você precisa de uma certidão de uso. É o primeiro item. Certidão de uso solo, certidão ambiental. Em algumas cidades saem 2 dias, em outras cidades saem 6 meses. Então você imagina, você esperar 6 meses para ter uma certidão que é o primeiro passo de tudo que você tem que fazer. Depois disso, você vai na CETESB. Aí a CETESB te pede, no mínimo de prazo, 3 meses para te responder se aquele lugar que você já alugou serve para você trabalhar. E se não servir, acabou. Morreu ali. Uhum. Entende? Certidão de uso solo, certidão ambiental, CETESB. Aí você passa para bombeiro. Aí o bombeiro vai e vistoria o local. Você junta todas essas documentações. Você paga o IBAMA. Você junta toda essa documentação. Pega esse documento e leva na Anvisa. Aí, meu amigo, aí você espera. Você senta lá e espera para ver o que vai acontecer da sua vida. Simples assim. Espera. Fica lá esperando. Aí o dia que eles vão lá, talvez eles te liberem para você começar o processo de liberação. Porque tem a primeira liberação, que é de Brasília, e a segunda liberação, que é do município. Então é assim. É praticamente impossível. É um se o milagre cara, que se o cara consegue. falar assim, menos de 2 anos, eu falo, meu, você conhece muita gente. Porque o cara sozinho fala assim, ó, eu vou peitar todos os órgãos e vou fazer sozinho no Eu meu... vejo esse programa e eu rio, eu uso como entretenimento. Tu aprende. Sim. Da onde vem a tua capacidade de ficar analisando as coisas e aprender? Se tu nunca teve uma direção, se tu não teve aquela família que indicava, tu consegue explicar da onde que vem essa tua capacidade? Eu não consigo. Porque eu sempre tive isso. Tem gente que tem pessoas que falam autodidata, né? Pessoas que aprendem a tocar violão sozinho, aprender a falar inglês sozinho, esse tipo de coisa. E eu tenho. Eu não sei se é meu, eu não sei se é um dom, eu não sei o que que é. Mas eu gosto de fazer o que eu faço e eu gosto de aprender. Mas eu gosto de aprender com pessoas que realmente têm algo a acrescentar. Uhum. Então, eu não fico dando ouvido. Não tô dizendo que é ruim, pelo amor de Deus, não é longe de mim falar que um coach é ruim, porque não serve pra mim, igual você falou que não serve o sócio, você dá risada. Eu aprendo. Sim. E às vezes o cara vai no coaching, o cara, pô, é bom pra caramba. Pra mim não tem, porque tudo que ele me fala, eu sei onde tirar. Então, exemplo é a Bíblia. Se o cara pegar, tá, qual é o maior coach do mundo? Jesus Cristo, só você ver. Jesus Cristo não existiu, tá bom, mas na Bíblia ele existe e ele é o maior coach que existe. Porque muitas pessoas acreditam nele e ele começou com 12. Ele começou com 12, multiplicou para 24, multiplicou para não sei quantos. E hoje existem milhares de pessoas que acreditam nele. Existe ou não? Eu acredito que sim. Outras pessoas vão falar que não. Mas é o maior coach do mundo. Vai dizer que não é. E a Bíblia é um manual. Se você seguir o manual que está lá, você vai saber exatamente o que fazer e o que não fazer, o que é certo e o que é errado. Ou até mesmo coisas de negócio, planos de negócio. Muitas pessoas não entendem. Uhum. Só que o coaching vai falar exatamente o que está escrito na Bíblia. Uhum. Uhum. De uma outra forma, de uma forma que você entenda, de uma Sim. forma que outras pessoas entendam. Uhum. Um tipo de desbloqueio financeiro. Tá lá na Bíblia. Só você ir lá que você vai ver, você vai achar. Você não precisa ser crente ou precisa ser, sei lá, espírita para você entender isso, ou um católico. Não, lê a Bíblia que você vai ver, tá lá escrito. Então, qualquer coisa que um coach falar para mim, eu mostro para ele na Bíblia. A Bíblia te ajudou na caminhada? Pra caramba, porque você tem senso do que você deve, do que você não deve fazer. Eu acredito muito, as pessoas têm muita dificuldade em 2 coisas. Aceitar o sim e não aceitar o não. Uhum. Então, quando você fala um não seco pra pessoa, não. Então, posso usar o seu carro? Não. Posso dormir na sua casa? Não. Eu posso usar o seu banheiro? Não. Só que não, beleza, morreu ali. Só que as pessoas têm muita dificuldade. Não, você não pode usar o meu carro por causa disso e disso. Ou você isso, não pode, não, por causa disso. E eu não tenho essa dificuldade justamente por conta disso.
Existe não tô falando de religião também, mas é assim, existe uma coisa que fala sim ou não. O que passar disso não pertence a nada, porque o meio termo não existe. Ou é sim ou é não. Uhum. Então isso é uma coisa que me levou. É uma ignorância mental minha. Eu gosto disso. Porque eu gosto de estar nesse tipo de ignorância. Eu não gosto de ficar no meio termo. Muitas Entendi. pessoas falam, não, você tem que ficar no meio termo, tem que ser mais maleável. Eu não sei ser dessa forma. Porque isso leva, eu acredito, tá? Não é regra. Mas eu acredito que você ter o meio termo te leva a muitas brechas em muitas coisas. Então, muitas pessoas são levadas, igual empresa, igual outros tipos de relacionamento, amizades e tal, te levam muito para outros caminhos quando você abre esse tipo de brecha, quando você deixa de falar um não ou sim. Uhum. E quando você, não, mais ou menos, é isso, aquilo. Então, eu não acredito. Eu acredito no sim e no não. Então, foi isso que me levou. E é isso que me ajuda a entender coisas. Eu gosto de aprender. Eu tenho alguns amigos que têm fábrica de cosmético, que são senhores, e eu gosto de aprender com esses caras. Esses caras são bons. Porque são os caras que estão há 20, 30 anos no mercado do jeito deles. Não do jeito que o mercado quis que ele fosse. Uhum. Eles se adaptam ao mercado, mas o jeito de trabalhar é deles. Uhum. E isso é que faz com que a empresa deles cresça. E eu sigo aí essa mesma pegada aí dos mais velhos, sabe? E tô me tornando um cara mais velho também, né? E quando é que tu teve o contato com a Bíblia? Foi quando tu entrou na igreja? Sim, Até então tu tinha alguma ideia do que se dizia? Nada, zero. nada, Zero zero. religião, nada. Zero. E aí tu entra lá e, tipo, além desse ensinamento do sim e do não, tu lembra o que a Bíblia te direcionou? Além disso, assim, como é que ela te ajudou? Disciplina. Disciplina também? Disciplina, cara. Disciplina é algo assim. A igreja, pelo menos a igreja que eu frequentava, tinha muito essa questão de disciplina e muita questão do você pode. Se você pode. Qualquer coisa no mundo, qualquer pessoa pode. A pessoa só não faz porque ela se limita. Mas qualquer coisa. Se você falar hoje, eu vou montar uma fábrica de cosmético, você monta uma fábrica de cosmético. Pode ser menor do que a minha ou maior do que a minha, mas você monta uma fábrica de cosmético. Se você vai vender esse produto lá na frente, é uma outra situação. Mas você monta uma fábrica de cosmético. Eu vou começar a vender cosmético, ou eu vou começar a vender alguma coisa, ou eu vou montar uma agência de carro. O que um ser humano pode fazer, eu sou capaz de fazer. Não importa o estudo, não importa, eu sou capaz de fazer. Então, isso é uma coisa que eu aprendi. Uhum. O que o ser humano é capaz de fazer, qualquer pessoa pode fazer. E isso é a coisa da multiplicação. A coisa da multiplicação é muito interessante também. Você poder saber que quanto mais você faz, ou quanto mais você doa, mais você recebe. Isso é importante. E muita gente não entende isso. Eu vou pegar o meu dinheiro aqui e vou doar. Exemplo, Bill Gates, por exemplo. Quantas vezes esse cara não doou o dinheiro dele? Quantas vezes não voltou o dinheiro para ele? Entende? E quanto mais você faz, mais você ganha. Quanto mais você se doa ali, mais você ganha. Tu acredita que isso é uma regra quase que universal, assim, da existência? Porque não é, tipo assim, não, é uma energia que tu joga lá e ela volta? É nesse sentido? Cara, eu acredito. Eu Entendi. acredito que funciona dessa forma. Porque quando você abençoa, quando você doa algo para uma pessoa, esquece, não é trabalho, não é nada. Mas quando você doa algo para uma pessoa, além do seu bem-estar, você consegue prosperar naquilo. Porque cada R$ 1 que eu vejo que eu posso perder, eu tenho a visão de que doando, ao invés de dar aquilo ali, eu tenho possibilidade de ganhar 10. Entende? Não que é uma troca, não é nada disso, não é, eu vou te doar R$ 10 porque eu vou ganhar 100 ali na frente, igual tem várias igrejas, pô, dá R$ 1.000 aqui que você vai ganhar Uhum. 10 mil. Isso não existe. Para mim não existe. Então pode ser que funcione para outras pessoas, para mim não funciona. Mas a doação para as pessoas, ou até mesmo em forma de trabalho. Então, olha, eu não vou te pagar salário. Eu vou te dar trabalho. E eu vou te dar trabalho, e com esse trabalho você vai ganhar dinheiro. Só que você não vai ganhar salário, você vai ganhar a participação do que você mesmo fez. E isso eu acho que funciona. Então a doação, a, a prosperidade vem na divisão. Uhum. Não vem em você reter. Se você reter, você não ganha. Tu diria que a Bíblia foi a principal coisa que te trouxe conhecimento?
Porque até então tu vivia meio que na escuridão, só na intuição, né? E quando ela chegou, abriu assim abriu uma luz assim pra tu conseguir enxergar de forma mais Pra clara. mim, no meu caso, sim. Do caralho. Sim. Pra mim, no meu caso, cara, o conhecimento bíblico pra mim, eu não sou, pelo amor de Deus, não sou nenhum teólogo, não sou nenhum pastor, Claro. não sou nenhum crente, eu sou até pior do que qualquer outra pessoa, mas o conhecimento da palavra que tem na Bíblia, conhecimento das coisas que existem na palavra ali, te fazem crescer, cara. E te fazem não desistir. Se você adquirir isso, 16, né? Tu sim. falou. Antes disso, o que te segurou? Porque tu viveu na rua, eu vi tu falando que tu tomava banho em chafariz. Sim. O que te segurou? Qual era o ensinamento? Qual era o conhecimento? Se não tinha nada, o que tu acha que decidiu tu permanecer Você na fala batalha? de permanecer firme. Tipo, conseguir vislumbrar um futuro e conseguir enxergar um objetivo. Eu vendia coisas, né? Então, quando você vende coisas, quando você aprende esse negócio de venda, porque tudo é venda, na verdade, né? Você tá me vendendo algo aqui, ou se você não tá me vendendo algo, você tá vendendo algo para alguém. Tudo é venda. Só que quando você vê que aquilo ali pode se tornar maior, você se dedica a fazer aquilo. Então, era exatamente, eu queria vender alguma coisa, mas eu não sabia o que era. Uhum. Quando eu comecei a vender produto para carro, eu sabia que não era aquilo que eu queria. Uhum. Mas quando eu comecei a vender produto para cabelo, eu falei assim, é isso que eu quero. E disso eu não vou desistir. E disso eu não vou parar nunca na minha vida. E foi exatamente o que eu quis fazer. Tu tava em busca Então, da sensação de vender algo. exatamente. O que Não só de surgiu fazer, depois. não só de vender, mas de fazer algo que alguém usasse. Entendi. Então isso foi o que me motivou a continuar e não parar. Entendi. O objeto em si, tu nem tava preocupado com ele. Tu queria aprender a fazer algo e vender para pessoas que necessitassem daquilo. E foi essa a baliza. Foi esse o tava mirando nisso. Porque era algo que cara, imagina você sonhar com algo. Então, Uhum. cara, eu não tô brincando, eu sonhava em usar gel para cabelo. Sonhava com isso, era um desejo, algo, sabe, que é uma coisa idiota hoje para um menino. Só que na época não, era uma coisa, um desejo mesmo, um desejo, sabe? Desejo de ter uma moto, não, desejo de usar gel para cabelo. Uhum. Mas era algo meu, entendeu? Tu tinha então o teu primeiro desejo era vender algo para alguém Sim. e depois tu começou a ter o sonho de que esse produto fosse ser o gel. Foi essa a ordem dos Sim, fatores. Primeiro eu exato. quero vender algo e depois surgiu, eu quero vender gel, é isso que eu quero fazer. E disso para criar uma empresa. Como é que foi porque a gente estava fazendo a cronologia da tua Sim. vida ali, a gente voltou um pouco para a igreja, para a Bíblia, Sim. para criar uma empresa que é boa pra caralho, que é internacional, inclusive, né? Sim. Ela tá fora do Brasil. Como é que isso aconteceu? Então, a primeira coisa é que, assim, eu não é uma promessa. Eu sempre pensei comigo em honrar as coisas que eu recebi. Então, eu recebi muito da palavra de Deus. E eu queria honrar aquilo ali. Mesmo falando de Bíblia, assim, ainda. Uhum. Mas por que se chama Alpha Lux? Alpha Lux tem o nome veio da Bíblia. Então, alfa e ômega, primeiro e último. Eu falei, eu quero que meu produto seja o primeiro. Então, eu quero o alfa. E aí, eu tinha que colocar, não podia só colocar alfa. Eu coloquei Alpha Lux, porque era de look. Então, o look, o que é? O gel para cabelo, vai formar o look e vai ter o alfa lá, porque tem que ter o alfa. Não importa o que ele significa, mas tem que ter o alfa. E aquilo foi algo que eu fiz para que aquilo ali tivesse uma marca. E essa marca, registrei essa marca e eu sempre era Alfa Produtos Automotivos primeiro, e depois se tornou Alpha Lux de cosméticos. Mas e qual foi o momento que tu percebeu, agora eu quero abrir uma empresa, ou agora eu vou abrir uma empresa? E até então tu já tinha essa ideia de que tu poderia ter uma empresa? Sim. Porque vindo do lugar que ninguém nunca te disse nada, assim, tu já tinha a ideia que um dia tu podia ter uma empresa? Então, por conta de eu ter feito várias tentativas, várias. Eu tentei 9 vezes. Eu desisti 8 vezes de fazer aquilo por um breve momento. Uhum. Na 9ª vez, antes de eu tentar novamente, foi quando eu comecei a organizar para aquilo não parar nunca mais. Que foi quando eu comecei a vender, comecei a comprar embalagens. Tu tentou ter essa empresa 8 vezes? Muitas vezes. Entendi. Então, quando eu tinha um número bacana de embalagem, um número
que eu falava assim, não, agora eu tenho esse monte de embalagem. Eu saí de um emprego. E eu comecei a trabalhar só em um emprego porque era segurança. E aí foi quando eu consegui comprar um carro. Comprei um carro parcelado, era R$ 400, R$ 398 a parcela. E eu tinha um medo. Você não tem ideia do medo que eu tinha de não pagar aquela parcela. Então, por isso que eu fiquei nesse emprego, porque aquilo ali me garantia. Sobrava R$ 100 dos R$ 500, só que tinha uma outra coisa que me garantia também, porque eu tinha um combinado de R$ 500 e um tanque de gasolina por dia. Então, eu trabalhava no limite da aceleração para não gastar aquela gasolina. Chegava no final do dia, tirava aquela gasolina para eu guardar para o final de semana para eu trabalhar com o carro. Para eu não gastar o dinheiro da gasolina. Então, eu fiz muito, eu tinha muito traçado esse negócio. E por que eu queria o carro? Porque eu já tinha sofrido acidente de moto, eu já tinha, trabalhando no sábado, eu saía, eu voltava 8, 9 vezes para poder carregar as caixas, para poder atender os clientes. E aquilo foi se tornando um negócio. Então, depois acho que de uns 3 meses, mais ou menos, que eu tava já com esse carro, eu falei assim, não, agora eu preciso sair. Então, para você ter uma ideia, eu conhecia a Zona Norte, conheço até hoje a Zona Norte de ponta a ponta, era a minha casa. E tinha um cliente meu que ele me prendia com R$ 200 por semana. Só que imagina, um cara que ganhava R$ 1.000, faturar R$ 200 por semana de um cara fixo todo mês, era uma puta grana. Só que o que eu pensei? Falei assim, esse cara, ele toda vez que eu ia lá, ele falava, ó, você não pode vender na Zona Norte, você não pode vender na Zona Norte, porque a Zona Norte é minha. Tá bom, eu falei assim, um dia eu peguei e falei assim, cara, eu não vou fazer isso. Eu vou saber o porquê que eu não posso vender na Zona Norte e o que eu estou perdendo. Então eu peguei esse carro, mas entupi, cara. Saí com o escapamento pegando no chão. E fui pra Zona Norte. Em meio dia, eu vendi tudo que eu tinha. E eu fiz mais de 10 vezes o que ele me comprava em uma semana. Aliás, o que ele me comprava no mês. Uhum. E aí eu fui e... Desculpa, semana mesmo. Porque eu fiz, na época, eu fiz R$ 2.500. Em um meio dia de trabalho. Eu falei, não. Aí Agora eu entendi porque que ele não quer que eu venda aqui. agora eu entendi. Mas não só na Zona Norte, porque aí eu comecei a falar assim, não, agora eu preciso... Agora eu tô de carro. Agora eu preciso abranger a área. E aí eu comecei a fazer cliente e eu cheguei a ter 880 clientes. Então, era chegar, sair, fazer amizade e tal. E isso se tornou um negócio, mas se tornou um negócio meio que insuportável, porque eu já não suportava mais fazer todo esse trabalho sozinho. Foi quando essa outra pessoa veio para trabalhar comigo, ele era meu motorista e se tornou meu distribuidor. E aí, aquilo que era um negócio no fundo de um quintal se tornou uma empresa. Uhum. Aí eu fui atrás das legalizações e tal. E nisso passaram-se 5 anos aí, até que a gente conseguisse todas as legalizações e tal. E só que assim, se fosse por desistência, cara, por mim, por ser humano, eu tinha desistido. Mas a força que tinha dentro de mim não deixava eu desistir, porque, cara, é muito difícil. Nessas 8 tentativas de ter essa empresa que falharam, o que aconteceu pra ela falhar? Grana, Era grana? grana, não tinha grana. Não tinha grana, não tinha embalagem. Aí o cara me comprava. Eu tinha dinheiro pra fazer 10 baldes. Aí o cara me comprava os 10 baldes e eu não tinha mais dinheiro pra fazer porque tinha conta atrasada já, entendeu? Aham. Então, isso não girava. Por isso eu comprei embalagem. Porque a embalagem era o problema. Então a embalagem consumia quase 80% do custo do produto, Caralho. entendeu? Então, se eu juntasse embalagem, eu sabia que eu tinha um começo. Porque até acabar as embalagens que eu comprei, era muita embalagem. Uhum. Era Ai, muito. Dava entendi. pra ganhar muito dinheiro. Então, tipo assim, por exemplo, você tentou uma vez, aí fracassou, aí tu dá uns passos pra trás, volta a Exato. trabalhar em outras coisas, junta uma grana, tenta a segunda vez, falhou de novo, dá uns passos pra trás, procura Exato. uns empregos, junta uma grana. Imagina isso, por 8 vezes, e aí na nona. E ao longo desses fracassos, vou botar assim, tu foi aprendendo com eles, né? Sim, Tu foi vendo o que tu precisava fazer, por isso que tu entendeu esse lance da embalagem. exatamente. Aí na nona vez tu estava preparado e conseguiu suceder. É, porque aí eu tinha o dinheiro pra me sustentar, tinha o serviço que sustentava o que eu tinha comprado, e eu não precisava de muita coisa pra viver. Uhum. Então, meu custo era praticamente zero. Eu precisava de pão e leite com café e só e mais nada. Era só isso que eu precisava. E eu tinha essa renda e comecei a vender. E quando eu comecei a vender, que eu vi que dava, depois que eu saí essa primeira vez pra Zona Norte, eu falei assim, cara, é isso. Tem que sair pra rua. Não posso ficar dependendo de pessoas que vendem. Eu tenho que eu sair e vender. E aí foi quando eu falei assim, não, agora dá pra eu sair. E aí eu saí desse emprego e comecei o dia inteiro.
essa empresa desse cara que me emprestou R$ 500, e o que aconteceu? Depois de 2 anos, cara, eu gosto muito deles até hoje, e eles faliram mesmo, né? Tiveram essa falência e tal, e eles tinham que pagar funcionário, e eu consegui emprestar R$ 17 mil pra eles. Emprestei não, eu dei R$ 17 mil pra eles pagar os funcionários deles, cara. E isso me criou, assim, foi algo satisfatório pra mim, não como orgulho, mas sim como algo que eu pude retribuir. Porque aqueles R$ 500, cara, me fez... Da CLT, tu que esteve dos dois lados, como é que tu enxerga o direito trabalhista? Tem muita lei, tem pouca lei? Como é que tu vê isso? Olha, eu procuro ser o mais justo possível. Só que assim, hoje, se você chegasse pra mim e falasse assim, ó, o funcionário, ele... É melhor o CLT ou sem o CLT? Eu ia falar, totalmente, eu poderia pagar muito melhor pro cara. Sim, Muito sem melhor. o CLT. E o cara ia lá e pagava todos os impostos dele, todos os negócios dele, ou não. O cara decide o que ele vai fazer. Uhum. Mas ele poderia andar com um carro melhor, ele poderia comer melhor, ele poderia fazer um monte de coisa. Então, um exemplo. Funcionário que tem uma base de R$ 1.500. Você paga praticamente outros R$ 1.500. Agora imagina esses outros R$ 1.500 no bolso do cara, são R$ 3.000 no bolso do cara. Tipo, é verdade que o custo do funcionário é sempre o dobro do que ele recebe? É quase o dobro. E sem contar que desconta da empresa e desconta do cara também. Sim. Ah, para o cara futuramente se aposentar. O cara não vai se aposentar. O cara acha que ele vai se aposentar. A única garantia que ele tem é se ele passar mais de 15 dias lá enfermo com alguma coisa, ou possivelmente a Previdência vai dar o salário dele ou alguma coisa do tipo. Cara, é assim, vai lá no banco e faz lá a Previdência. Uhum. Paga 300 pau, 400 pau, sei lá quanto, mas coloca um pau e meio no bolso. A mais no seu bolso, entendeu? Porque eu teria o maior prazer na minha vida em dobrar o salário do cara se eu não tivesse que pagar todos os impostos. Uhum. Mas isso é assim, infelizmente não tem o que fazer. A gente não tem como mudar isso, né? Dá pra meter um PJ? Não dá. Funcionário, por exemplo, a maioria dos funcionários que são vendedores, eles são PJ. Uhum. Agora pergunta se eles querem sair do PJ para ser Claro. para ser CLT. Não Sim, quer. quem tá no PJ já Não entendeu a Entendeu? realidade. Agora, funcionário chão de fábrica, como é que o cara vai trabalhar assim? Sim. Entendeu? Não tem, cara, não tem como. Você poderia. Cara, são tantos benefícios que uma empresa poderia dar para um funcionário, mas tanto benefício. Você não, cara, eu garanto para você que você não ia ver um funcionário, os meus pelo menos, você não ia ver um cara andando a pé, você não ia ver um cara reclamando que tá com fome, você não ia ver um cara reclamando que não pode ir no mercado e colocar o que ele quiser no carrinho. Você nunca ia ver isso. Por quê? Porque você ia poder fazer. E aí, e detalhe, eu dou 1% de tudo que eu fabrico para todos os funcionários como bonificação. Todos os meses, se eles cumprirem as metas deles. Que já é uma obrigação do cara fazer. Só que eu faço isso. Pego lá, 1%, deu 1 milhão de venda? Então tá. Então, X mil lá é para dividir para todas as pessoas que são CLT. Eu já faço isso. Uhum. Mas, assim, cara, dá para fazer? Dá para fazer. Só que não seria mais gostoso o cara ganhar pelo trabalho dele ali a mais o dinheiro do que enfiar no bolso do governo? Sim. Uhum. Entendeu? Então é isso. Eu só vejo essa chance. Só vejo esse negócio. Aí você tem que, pra poder mandar o cara embora porque o cara é ruim, é um parto, é uma vida pra você mandar o cara embora. Porque se o cara for ruim e o cara quiser faltar todos os dias, o cara tem o direito que ampara ele. E tá errado, porque o outro cara quer trabalhar. Uhum. Então tem uma série de coisas. O cara trabalha 6 meses, vai lá, falta não sei quantas vezes. Vai lá, recebe fundo de garantia, recebe o seguro-desemprego. Cara, se fosse justo, igual nos Estados Unidos, por exemplo, eu não tô dizendo que tá errado, não tô dizendo nada disso. Só que se fosse justo, igual nos Estados Unidos, você recebeu o seguro-desemprego. Tá bom. Quando você arrumar um emprego, você paga de volta. É assim lá. É justo? Não é justo? Porque você usou um dinheiro que não é seu, Sim. porque você está desempregado, só que quando você arrumar um emprego, você devolve. É justo. Entende? Ah, pô, é injusto e tal, não sei o que, é direito meu. Poxa, mas, cara, as pessoas poderiam... A questão do imposto já me dobraria o número de funcionário. Se os impostos de venda, porque o meu número de venda ia dobrar. Já os impostos do que paga de funcionário, você já poderia dobrar o salário do cara. Uhum. Então, ou seja, as pessoas não ganham mais, não é porque o governo é ruim, é porque os impostos que vêm antigamente é que acabaram com isso. Então a pessoa acha que é mais fácil trabalhar um ano, pedir o seguro-desemprego, acha que é mais fácil deixar de trabalhar para receber alguns benefícios do governo, cara. E isso daí só atrasa a pessoa. Então imagina se eu fosse atrás disso daí quando cara, eu nunca
Nunca recebi um PIS, nunca recebi esse... Nunca na minha vida, eu nem sei o que é isso. Eu só paguei até hoje. Recebeu, nunca recebi. Nunca recebi isso, nunca recebi férias, nunca recebi nada. Nunca recebi. Uhum. Então, assim, eu não sei o que é isso. Mas foi uma decisão minha. Sim. Não tô dizendo que as pessoas que trabalham registrado tá errado, não tem nada disso. Mas as pessoas que empregam também querem pagar mais. Uhum. Shark Tank fez alguma diferença na empresa? Como empresa, eu falo pra vocês assim, que deu credibilidade. Como pessoa, me ajudou pra caramba. Como pessoa e como... Até mesmo porque eu tô aqui, porque eu participei do Shark Tank, senão eu não estaria aqui. Graças à produtora também, que tava olhando o teu vídeo e começou a chorar. Quer fazer uma pergunta? Alguma coisa? Ah, quer fazer uma pergunta? A gente pega o mic aí e faz uma. Pega o mic. Tá, pensa aí então, vamos... Teve um cara que mandou uma pergunta, eu tô procurando a dele aqui. O Eduardo, ele mandou pergunta pro Robson, por favor. Sinto que ter perdido a mãe bem novo me tornou mais forte. Você tem esse sentimento, Robson? Cara, eu não sei, porque a minha convivência com a minha mãe foi muito pouca, né? Me fez falta, eu acho que, em orientação. Embora, assim, vou ser bem sincero, minha mãe não era uma pessoa que talvez me orientasse muito bem, né? Mas, por exemplo, a perca do meu avô, como pessoa, não como orientador, me fez mais falta do que da minha mãe. De verdade mesmo. Como pessoa, assim, minha mãe era uma excelente pessoa, mas como orientadora talvez não seria o caso. Já a figura paterna do meu pai, eu conheci meu pai com 24 anos de idade. A figura paterna talvez fosse um guia ali pra mim que eu não tive, sabe? Embora depois que eu conheci meu pai é um bosta, então tanto faz também. Então, Qual era a história? Ele abandonou a família? não, cara, meu pai era muito novo, era um cara novo que fez um filho e falou, não quero cuidar e foi embora. Sei bem como é que é essa história. Sim, simples assim, entendeu? Só que tem um detalhe, tá? Eu conheci meu pai, eu tava muito ferrado, muito, cara, muito ferrado. Com 24 anos isso? É, Tá. eu já tinha um filho, eu tenho um filho de 20 anos de idade e eu tava muito, cara, muito ferrado. Tipo, eu não tinha nada. Qualquer nego que tivesse alguma coisa não tinha muito mais do que eu. E o que acontece? Nesse período, eu fui trabalhando, fui conseguindo minhas coisas, com toda essa história que eu contei. E depois eu me reaproximei dele e tal. Só que ele tinha vergonha de mim, de como eu era quando eu conheci ele. Né? Eu demorei a vida inteira pra conhecer meu pai. Conheci meu pai e um dia eu achei ele. E ele tinha muita vergonha, tanto que ele pedia pra eu ligar pra ele e falar, não era pra chamar de pai, era, não, você fala que quer falar com o Gerson e tal. Cara, Beleza. Só que eu construí uma casa pra esse cara, entendeu? Então, é assim, ele tinha um sonho de ter uma casa na praia, eu fiz a casa. Então, isso foi por orgulho. uhum. Eu ajudei aquele cara da empresa que eu trabalhei porque eu amava aquele cara, gostava muito dele. Mas o meu pai eu ajudei por orgulho mesmo, pra ele ver o que ele fez. E tu fez isso com quantos anos? Tu tinha quantos anos quando tu construiu a Com casa? 28 anos de idade. 4 anos depois de tu Com 28 ver anos. ele pela primeira vez, com 24, tu conheceu ele pela primeira vez, é isso, Sim. né? E aí era essa época que ele tinha vergonha, que pediu pra Sim. não chamar de pai. Aí com 28, 4 anos depois... Eu construí a casa dele. E como é que foi essa abordagem? Tu ligou pra ele e falou, olha só, senhor Gerson. Não, a gente começou a se aproximar e tal, e aí ele começou a falar que tinha um terreno em Ubatuba e tal, né? Que é um lugar que eu amo, inclusive tô terminando minha casa lá. E aí ele falou que tinha um sonho de construir e tal, me levou uma vez lá, eu fui numa pousada e ele me levou no terreno e tal. Falei, eu vou construir essa casa. Ele falou, não, tal, como que você vai construir? Eu falei, eu vou construir. E eu construí. Mas tu conseguiu passar por cima assim? Tu conseguiu perdoar internamente? Cara, isso era orgulho. Eu construí por orgulho, de verdade mesmo. Tô tipo, sendo sincero. Foi isso. Tu não perdoou internamente, não fala pra ele eu te perdoo, mas isso passou Não, como um trauma na tua cabeça? eu não tenho essa parada de perdão, eu já perdi ele há muito tempo. Eu não tenho, porque assim, na verdade, o perdão é perca de tempo, né? Aliás, a raiva é perca de tempo. Você Isso. perde tempo. Uhum. Então,
Cara, você me perdoa? Tá, eu te perdoo. Beleza, fechou. Eu quero andar com você? Não. Uhum. Você me ama? Não. Claro. Você gosta de mim? Não. Eu posso ir na sua casa? Não. Simples. Então a relação, Mas- ela andou ou ficou na casa Não, mesmo? acabou ali. Até mesmo porque uma vez aconteceu um episódio e o que acontece? Eu fui na casa dele, na casa que eu construí, tinha um quarto lá que supostamente era meu. Só que assim, como eu estava casado e eu tinha os 2 irmãos da esposa, e eu só tinha eles, como se fosse filho, né, ali. E eu fui na casa e não ia, morava comigo, eu não ia pra casa, ia deixar os caras lá e criança, não tinha como. E aí eu fui nessa casa. Quando eu cheguei lá, por isso que acabou a história aí, e morreu. Quando eu cheguei na casa, os meninos abriram uma Coca-Cola que tinha na geladeira e tomaram. Quando ele chegou, ele deixou bem claro pra todo mundo que aquilo ali era dele e ele não queria que mexesse. Hum. E aquilo ali, como é que eu posso te dizer? Eu demorei muito tempo pra comer na casa de uma pessoa, eu demorei muito tempo pra visitar pessoas. Muito tempo. Eu fui visitar pessoas e comer na casa de uma pessoa com 30, 32 anos. Então, mas era coisa minha mesmo, sabe? De coisas do passado, de você chegar na casa de pessoas e as pessoas falarem, não é pra mexer nas minhas coisas, não é pra comer aqui. E isso me criou trauma de não comer na casa de ninguém. Aham, entendi. E aí aconteceu isso, cara. E aí eu não pensei 2 vezes em fazer o que eu fiz. Eu tinha uma doblô na época, eu tirei os bancos da doblô, fui no mercado e enchi de Coca-Cola e de água. Então você imagina o final. Eu enchi, mas enchi, lacrei. Não é nem encher, é lacrar o carro. E a reação quando Ah. tu chegou? Acabou ali, morreu ali. Entendi. E aí, depois de um ano certinho, eu comprei uma casa 10 vezes maior que a dele, num terreno 10 vezes maior, uma quadra pra cima. Um dia eu vou fazer isso também. Pai, espera que tua casa vai chegar um dia. Perguntas aí ou vamos? Tem umas perguntas aqui, o que eu salvei aqui? Mas, ó, desculpa, mas isso aí foi só um desabafo, que é por orgulho que eu fiz, tá? Não, maravilhoso. Não tem nada de bom nisso. Maravilhoso. Não, eu também tô... Eu não vou fazer por bem mas- também, pai. Tu vai ter uma mansão, mas é por raiva. Mas é tipo o Conde de Monte Cristo, sabe? É. Mais ou menos, não sei se você assistiu o filme. Não, tá Você ligado. assistiu o filme, Conde de Monte Cristo? Então, depois você a assiste gente Conde vai de Monte assistir. Cristo, você vai saber.